Bem-vindos a mais um episódio da Utopia Brasil, onde nós imaginamos o futuro com artistas, intelectuais, lideranças e quem mais nos ajudar a imaginar o futuro da nossa nação. E é claro que a gente vai aqui um pouco contar a história das pessoas e, junto com isso, bolar projetos para a gente melhorar a nossa cultura brasileira, fazer a cultura brasileira mais viva, mais alegre, mais radiante. Hoje eu estou aqui com uma mulher que eu sou muito fã, sou fã há mais de 20 anos, Drit Charani, que é de tudo, Adri, né? É música, adoro a música dela, dançarina, liderança social, articuladora de movimentos e muito mais coisas. Dri, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Me conte mais aí, como que você conseguiu ficar tão maravilhosa assim? O que você fez para virar tão maravilhosa? Quem que é o culpado de você ser tão interessante, tão bonita, tão irradiante? Boa tarde, Newton. Boa tarde. Eu acho que essa beleza vem do Brasil mesmo. Arrasou. Essa miscigenação brasileira, né? Principalmente, assim, eu sou filha de um pai branco, do olho claro, igual você, assim, e uma mãe mestiça. E eu sinto que ser brasileira fez eu querer saber um pouquinho mais, assim, né? Dessas raízes, de onde vem tudo isso. Então, eu acho que a arte, ela transcende por aí, assim, né? Então, eu nunca soube, eu sempre achei que você era caboclo, eu sempre tenho uma brisa de você, eu sempre me conecto com você com Jurema, que você também tem uma tradição no Jurema. Eu já te contei algumas vezes isso, quando eu ouço música do Jurema, eu lembro de você. Eu sempre achei que você era caboclo, é engraçado. Como é que você baixou esse santo? Agora, então esse olhinho puxado é de Japoronga? É de Japa. É de Japa, que maravilhoso. Parecia achei que era de Índia. Mas sabia que teve muitos lugares assim que eu passei pelo Brasil, assim, de aldeias, principalmente ali em Pernambuco, na região da Bahia, que eles falavam isso. Nossa, lembra muito a Jurema, as histórias de Jurema. E eu acho que é bom a gente se inspirar, às vezes, assim, né, nessas histórias do Brasil que não são tão contadas ou ouvidas por aí. Mas eu tenho uma conexão, sim, assim, com essa linha indígena, né, que é a linha ali do Nordeste, que é mais uma pegada mais juremeira, de cabocla mesmo, né? É diferente dos povos da Amazônia, né? Sim, diferente. É bem diferente. Eu conheço menos, eu conheço mais os da Amazônia, né, por tradição, e o pouco que eu conheci ali no Nordeste, eu quero conhecer mais. Como é que eu faço para conhecer? Como é que as pessoas podem conhecer? Nossa. Conte para nós como é que as pessoas podem acessar esse universo, como é que está a escola, a quilombola, a Adri também faz sarau, me conta mais um pouco para o pessoal conhecer o que você faz e como que as pessoas podem aprender. Que no fundo você, na tua trajetória, se a gente pensar, está cada vez aprendendo mais a ser brasileira, né? É isso que você está fazendo. A própria Escola Livre, etc., está se aprofundando nos povos brasileiros, porque você é brasileiro, claro, mas também se aprofundando na diversidade do Brasil para se tornar cada vez mais brasileira. Como que você pode ajudar eu e outras pessoas a serem mais brasileiras? Você sabia que isso era uma pergunta que eu fazia toda hora, assim, quando eu estava fazendo a faculdade de dança. Porque eu já tinha um contato, assim, com alguns indígenas, mas eu queria estudar um pouquinho mais, eu queria saber mais, assim, das danças indígenas. Que a gente não tem acesso a tudo isso, né? E hoje, assim, o caminho que eu encontrei com outros artistas, outros agentes culturais, assim, foi como que a gente pode tornar seguro esse intercâmbio cultural dos povos para quem está no meio urbano, né, principalmente. E aí a gente vê, né, essas tentativas, né, de pessoas querendo trazer o conhecimento das tradições indígenas para o meio urbano, só que tem ainda muita distorção dessa narrativa, desse conhecimento, porque quem está transmitindo o conhecimento não são eles, né? Dentro das escolas, dentro das academias, dentro dos espaços que garantem, né, que esses povos precisam estar ali compartilhando esses conhecimentos. Então, hoje a gente, juntamente com esse coletivo de pessoas, a gente abriu a Escola Viva de Saberes Decoloniais, que é uma ideia de uma escola diferente, de uma escola que transmite o conhecimento de uma maneira não linear, é diferente. Então, isso já faz a gente entrar para um outro estado, assim, de trocas, né, digamos assim. Então, a Escola Viva, a gente faz algumas ações, né, pela Escola Viva. Então, por exemplo,
A gente propõe uma jornada formativa nos 9 pilares da escola que a gente segue, que é baseado na filosofia africana. E tem alguns princípios que a gente não abre mão, entendendo que esses princípios são princípios de ordem comunitária para a gente conseguir se organizar coletivamente de uma maneira onde essa comunidade prospere de uma maneira horizontal, né? Onde não traga essa visão que hoje já é muito... Hoje eu vejo as pessoas inovando mais nessa visão, né? Mas de um lugar onde não é piramidal, né? Mas sim horizontal, onde todo mundo realmente colabora de um mesmo lugar, mas dentro da sua potência. A pirâmide não é africana também? Os faraó? Tô pensando agora. Também. Tô brincando. Não pensei agora, não sei. Tipo, tem essa linha, tem essa linha africana de faraó, que tem uma brisa, né? Que tem hora que eu fico assim, gente, por que tá para o faraó? Não, é porque eu tem acho faraó várias... tão dominador, assim, eu tenho essa impressão, não sei. Por que a cultura... É porque todos os territórios, todas as nações tiveram suas ordens coloniais de poder, né? E eu sinto que essa é a grande tentativa, assim, do ser humano hoje, desarticular essa narrativa de liderança, né? Que é onde uma pessoa lidera em cima da vulnerabilidade de outras, da base, né? E aí eu sinto que hoje a gente tem entendido melhor isso, assim, a gente tem visto mais como que essa pirâmide funciona, né? Quem que mantém essa pessoa no poder, né? Então, claro que isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo na história, assim, né? Muitas pessoas já falaram sobre isso, mas poucas conseguem, de fato, trazer um sistema que funcione de uma maneira... Mas você não tem impressão, agora eu estou pensando, sendo pessimista também, eu vou ser um pouquinho pessimista. Eu tenho a impressão que ainda, por algum motivo, assim, você pega essa era de coachings, por exemplo, que bombou, né? Basicamente, todos vieram de estruturas de pirâmide. Claro. As pirâmides financeiras, etc, etc. Todos não digo, né? Não é todos não. Todos não. Longe de mim falar todos, que eu nem conheço todos. Mas alguns muito famosos, assim, vieram desse modelo de pirâmide, que é até um modelo de negócio mesmo, de pirâmide e tal, né? Eu lembrei por causa disso. Então, e ganham mais dinheiro do que os outros, né? Do que as outras tentativas, tipo, essas mais horizontais. Então, como é que a gente vai romper com isso? Não é só por dinheiro, é mais para ter mais gente fazendo, né? Fala dinheiro, sei se romper, significa influência também, né? Conscientizar, sabe? Porque romper uma estrutura que já existe há milênios, né? A gente está falando de algo muito antigo já, que está implantado na nossa sociedade, tanto na política quanto na educação, em todos os campos, né? Então, eu sinto que é muito mais sobre semear consciência do que romper com essa estrutura. Tipo, como que a gente pode usar dessa estrutura de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais comunitária. Porque tem como. É que o lance é que centraliza em uma cabeça, não se distribui. Entendeu? Mas será que não é uma lei natural mesmo? Tô perguntando. Eu acho que é uma lei que o homem impôs, né? Por que você acha que é do homem não natural? Eu tô em dúvida, de verdade. A gente estava discutindo sobre isso, tô em dúvida. Porque tem hora que eu acho que, sei lá, parece que funciona mais mesmo, sabe? Leis, tipo assim, você entende melhor. Não sei. Porque, por exemplo, o básico, né? Será que tá funcionando? Então, boa pergunta. Funciona pra quê, né? Pra quem tá funcionando? E o que você acha que a pergunta é pra quem tá funcionando? Pra eles, claro, né? Agora pra base que tá lá se ferrando. E o que você, pra você convencer a galera da base, como é que você... Não, o que a você base promete? O que você promete de... Se o cara entrar, promete no bom sentido, assim, né? Primeiro que se a o cara base... ajudar a escola por Viva, exemplo, a escola, tipo, como chama? Escola Viva de Saberes Decoloniais. Se eu entrar na Escola Viva de Saberes Decoloniais, qual que é a vantagem para minha vida disso? Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Então, por exemplo, o que eu vou ganhar? É aí que tá. Quando a gente entra, tipo, dentro de qualquer movimento, ou quando a gente compra qualquer produto, qualquer coisa, a gente já quer saber o que a gente vai ganhar. A gente nunca, tipo, senta para aprender. A gente já tá pensando no que a gente vai ganhar. Você acha que tá errado? E isso já é um pensamento colonial. Por isso que a gente é uma escola viva de saberes decoloniais. A gente vai já, desde o início, mostrar para você o quanto você tá colonizado. Porque você já chega com um pensamento achando que você vai ganhar alguma coisa, sendo que, na verdade, você vai aprender. É uma escola, não é? Tá, se eu aprender, eu vou ganhar alguma coisa. Será que você vai ganhar alguma coisa? Quando você sai da escola, o que você ganha?
Você vai pro vestibular, você vai... Eu gosto de conhecimento. Conhecimento me deixa a vida mais clara. Então, mas aí por isso que é uma escola viva. Entendi. Tipo, é uma escola... O que a gente tem de modelo de escola hoje é uma escola que prepara a gente para servir um sistema que já está imposto, já está funcionando e ele só precisa continuar. Que sistema é esse? É criado por quem e para quem serve? Entende? Então, é um modelo de educação que vai preparar a gente para o mercado, que é um sistema já estruturado para servir aqueles caras que estão lá no topo da pirâmide. E aí, quando a gente pega e fala de uma escola viva de saberes decoloniais, a gente está falando assim para essa galera: gente, vem cá, ó. Então, esse sistema está preparando vocês para vocês fazerem isso, 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 isso e isso. É isso que vocês querem? Não sei. Eu quero ser feliz. Porque, tipo, durante todo esse período da escola, a gente está aprendendo coisas que talvez a gente não... É isso, eu falo pela minha... Se eu entrar nessa escola, você é mais feliz? Você acha? Eu acho que a escola, ela foi moldurada para nos inserir um monte de trauma. Sim. Foi isso. A gente sai completamente traumatizado. As crianças sofrem bullying, racismo, caralho, a quatro. Sai todo fudido da escola. A gente entra o saco da gente. E um monte de coisa que eu não queria aprender. Um saco. As escolas têm estruturas de prisão, com grade, com monitor, fiscal, não sei o que, parece uma prisão. Prende a pessoa na cadeira lá, que nem bobo. Aí, 7 anos a transmissão é linear, né? É tipo o professor no palco, as crianças na carteira. Aluno já é tipo uma terminologia que fala que o professor é superior ao aluno. Então, tipo, esses modelos coloniais de transmissão de conhecimento, de liderança, de poder, eu, como mãe, eu vejo, dialogando com a minha filha, que para ela, tipo, na configuração mental dela e dessas novas crianças que estão chegando na Terra, não funciona. Não funciona. E eu parei para observar também o que funcionou na minha educação e o que não funcionou. Então, quando vinha alguém falando assim comigo, eu não entendia nada. Quando eu aumentava o tom de voz, também não entendia nada. Aí eu aumentava o tom de voz, eu não entendia mesmo, eu apanhava. Então, tipo assim, não aprendeu porra nenhuma, que modelo... Não, eu só fiquei mais traumatizada, e eu acho que todos nós. Então, tipo, esse modelo da escola viva de saberes decoloniais, por que é uma escola viva? Porque é uma escola da vida, a vida te ensinando, a vida ensina muito mais do que a escola. E quando a gente traz o termo decolonial, é a gente puxando o conhecimento do Nego Bispo, que foi um mestre quilombola, que ele começou a trazer esse pensamento de que comunidades tradicionais também produzem conhecimento. Só que como a gente foi moldurado dentro de um sistema colonial de uma monocultura, onde outras tradições e outras culturas não produzem conhecimento e só uma linha só, quando ele começa a trazer isso para dentro do sistema, desse sistema de academia mesmo, né, da galera que acredita que só existe essa forma de transição de conhecimento, aí que começa essa desarticulação da educação, né, de uma... que a gente fala de educação desenrolada, né? Tipo, uma educação que desenrola essa narrativa aí deles de achar que quilombola não tem conhecimento, de achar que indígena não tem conhecimento. Se realmente não tivessem, por que eles extraem e consomem tanto do nosso povo? Por que o Brasil é um território tão requisitado, né? Pela gringada, né? Por que tantos gringos vêm pra cá? Por que é tão interessante esse território, né? Porque é um território diverso, é um território múltiplo, é um território que você vai aprender sim quando você pisar no Brasil, não tem como, todo lugar você vai conhecer uma pessoa diferente. O que você mais aprendeu com os índios? Com os indígenas? Indígenas. Eu acho que com os indígenas eu aprendi primeiro muito mais com as mulheres, né? Tipo, eu aprendi, como a gente, primeiro, né? Como a gente reclama pra cacete, tendo tudo, enquanto eles não têm porra nenhuma. Tipo, nada. Na nossa perspectiva colonial, né? Isso é uma visão colonial, de chegar lá e achar que eles não têm nada. Entendeu? Sendo que eles têm tudo. Eles têm tudo. E ao mesmo tempo, eu vejo que é isso, assim, uma coisa que eu aprendi com eles primeiro, agradecer o que você tem. Já começa daí. Acho que eles ensinam valores que o Ocidente se esqueceu, né? Agradecer a natureza, agradecer seu alimento, tá vivo. Agradecer por estar vivo, por estar respirando. Mas o cristão faz isso também. O cristão também faz isso.
Acho que não tem tanto com a natureza, né? Mas Não, assim, com a agradecer estar vivo, os que faz. Mas com a natureza... Mas você sabe qual que é a diferença do com a cristão? natureza, eu O acho, né? cristão, tipo, ele ensina a gente que pra gente agradecer ou se conectar com alguma coisa pra além, você tem que ter um pastor pra fazer essa conexão. Sem dúvida. E os indígenas não, eles Sem falam, dúvida. ó, vai lá embaixo da árvore e se conecta com Deus, pronto. Sem dúvida. Tipo, autonomia espiritual, autonomia de conexão. Ótimo. E a religião... Não é todo o cristianismo, né? São cristianismos heréticos, como sim. o Império do Divino, que eu vou detalhar. Mas é raramente, em geral você tem razão, assim. Mas hoje, tipo, o que acontece? Mas a natureza, sem dúvida, o cristianismo não deu muita bola para a natureza, vai. E o indígena nos ajuda a reconectar com a natureza. Eu acho que ajuda a felicidade mesmo. Todas essas coisas que você está falando, eu acho que a tua escola, eu tô com vontade de entrar porque vai me deixar mais feliz. Eu acho que ela vai deixar. É tipo assim, sabe o que eu entendi? Eu acho que eu tô errado. Eu entendi. Eu quero ser mais feliz mesmo. É mais leve. Eu acho que assim, a escola ensina a gente a primeiro reavaliar os nossos valores e da onde que eles vieram. Veio de casa, veio da escola. Então, tem, por exemplo, um dos princípios da escola, por exemplo, tem o Djamá, por exemplo, que é economia colaborativa. Que a gente entende que as nossas potencialidades elas podem ser aplicadas para o bem comunitário. Então a gente entende que a gente está aqui a serviço não só da nossa comunidade, mas a partir do momento que eu tenho um dom, eu tenho o dever de compartilhar ele, sabe? Então isso é o que faz uma economia cooperativa acontecer, fluir, né? De você estar a serviço. Tem, por exemplo, o Kudiagolia, que é autodeterminação. Então, tipo, você determina quem você é, senão alguém vai fazer isso por você. Dominação. Então, você dominar os seus pensamentos, porque senão outra pessoa, ou um sistema, ou qualquer outra coisa vai fazer isso por você. Então, é uma escola que ela... Anarquista. Eu antigamente chamava de anarquista. É isso, mas hoje em dia, né? Tipo, se você fala anarquia... Na sociedade tipo, eu sinto não, que... o ensino anarquista, todas as tipo, pedagogias libertárias, né? Isso. Pedagogias libertárias, eu sinto que já foram, entendeu? Já ultrapassou. Eu sinto que essa nova geração tá precisando de termologias mais sutis, talvez. Não, e tem a ver com a cultura sabe? indígena mesmo, que é diferente, né? Não, deve ter outras coisas. Mas esses princípios, na pedagogias libertárias... pensavam por aí também. Exato. O libertamento crítico do pensamento mesmo. Um pensamento crítico que faz a gente crescer. Né? E a gente tá... Eu vejo que hoje, tipo assim, dessa linha de educação que eu vim, assim, eu vejo que é uma linha que cria adultos disfuncionais, assim, que não tem inteligência emocional, não tem... Inteligência emocional também os indígenas são melhor, né? Eles são. São melhor, na média. Eu acho, assim, não, porque não é uma regra, claro, pela história deles, eles tiveram que ter muito, né? Tipo, imagina os caras lá chicoteando os pretos. Porra. Preto também. Preto brasileiro é impressionante. Mano, preto brasileiro. Eu sempre me pergunto, como é que os caras conseguiram manter a alegria de uma festa sendo escravizados, né? Já pensou? É impressionante, né? Estavam escravos, né? Os caras continuam... Eles tinham que dar uma brecha para fazer os rituais deles, os cultos de louvação aos deuses deles, para fazer sentido tá ali. Porque, cara, por que eu tô aqui sendo chicoteado? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu tava lá de boa, na minha casa, no meu território, com a minha família. Vieram os caras invadindo. O que tá acontecendo, sabe? O que aconteceu? Mas não tem muito machismo em aldeia? Às vezes que eu fui, eu percebi muito machismo. É por isso que eu falei no começo, meu interesse aqui são as mulheres indígenas e as crianças, os homens indígenas... Não, mas a cultura indígena não é de homem e de mulher, a cultura indígena é a cultura indígena, não é só de homem e de mulher. Você não está idealizando um pouco assim, essa cultura indígena? Você fala as mulheres e tal. Não, porque os homens são machistas indígenas. São. Tanto quanto ou mais. As mulheres também, é uma estrutura. Então, se não é um caso a gente pegar coisa boa e separar da ruim também, como toda a cultura? Acho que sim, eu acho que a gente tem que pegar o melhor e fazer melhor, né? Acho que essa ideia. Até quando a gente fala de, sabedoria ancestral, não sei o quê. É melhor puxar a sabedoria mesmo, porque se for puxar outras coisas também, isso é bom, né? Puta, aí é maldição mesmo, é verdade, sabe? Tem né? muita coisa que não é tem bom. coisa que não é interessante. Porque índio, assim, tá aquelas coisas básicas, né? Que como falam, vou obrigar a repetir só porque... Mas assim, Mari é um povo guerreiro, né? No sentido de guerra mesmo, né? Até outro dia tinha antropofagia. O que você acha? Acha normal a antropofagia?
comer ser humano? Cara, eu acho que era o único modelo de vida que tinha naquele momento, Claro. assim, sabe? Tem uma história da Jurema que a gente tava falando, né? Que é isso, assim, essas histórias do Brasil, assim, dos povos indígenas do Brasil, que eu sinto falta, assim, né? Dentro da educação, né? Pra gente realmente conhecer o que aconteceu, assim, no Brasil a nível de guerrilha mesmo, né? Porque a gente fala, vieram os povos de fora e aí começou a guerra. Não, já tinha muita guerra já no Brasil entre os povos, Lógico. né? Estamos disputando território o tempo todo. O tempo todo, mas aí acabou. Chegaram os caras com os armamentos mais pesados, eles tiveram que se unir e já era. E outros nem se uniram. Nem se uniram, não. Continuava em guerra. Os Tupi brigavam com os Guarani. Aí os Guarani fecharam com os portugueses, os Tupi fecharam com os franceses. Sempre, tipo, negociação. Sempre rolou isso, entendeu? Tipo, não é muito novidade, assim, pra quem busca a fundo a história, né? Mas é isso, ele teve povos que tiveram que se unir, não teve jeito. Mas tem uma história da Jurema, que é isso, Jurema ela era filha de Tupinambá, ela foi encontrada no pé de uma árvore, uma árvore de Jurema, por Tupinambá, deu o nome de Jurema para ela, e ela passou essa medicina, que a casca da Jurema ela é puro DMT, e aí eles começou a ser servida essa medicina ali na região do Nordeste, né? E aí, quando teve um momento, assim, que Tupinambá teve uma visão ancestral, assim, de que iria chegar esse momento da Era da Espada, que iam chegar navios com armamentos. A Jurema foi antes da colonização? Foi. Ah, não sabia. Ah, é antigo, né? Nossa. E aí, Tupinambá compartilha dessa visão com a Jurema, porque a Jurema é uma medicina que traz visão, né? É uma medicina que ela atua mais no campo dos sonhos, da noite. E aí ele fala pra Jurema e fala que quando isso acontecer, que ela tem que fugir com as duas irmãs dela. Fugir. E aí, dito e feito, isso acontece. Jurema foge com as irmãs dela e elas ficam peregrinando pelo Brasil. E tem uma história muito legal, assim, que fala de como que se iniciou o primeiro aldeamento de mulheres indígenas do Brasil, né? Que é essa história das Icamiabas, das mulheres amazonas e tal. Que a gente ouve por aí, mas nunca sabe exatamente como foi, né, tudo isso. Porque não tem registro. Que deu na Mulher Maravilha, né? A Disney não, a Marvel destina, a DC comprou essa brisa da Mulher Maravilha, é essa brisa, né? Total, mano. Eles copiaram a gente. Não, total, eles são mal paga-pau. São mal paga-pau. Mal paga-pau. É isso, né? Tava lá, essa brisa lá era. Então, mas como é que foi a história delas? Não e aí elas fogem, aí começa o primeiro aldeamento, assim, movimento de mulheres no Brasil, digamos assim, raizeiro, étnico, foi o movimento da Cabocla Jurema, que ela começou com as 3 irmãs, elas ficavam muqueadas na mata, perto desses acampamentos coloniais, genipapo, que é aquela tinta que deixa tudo preto, né? Muqueadas na mata, e elas, tipo, invadiam os acampamentos para soltar a galera. Eu não sabia, pra filmaço, hein? Só que filmão, não dá. Não dá um filme. Dá um filme, Mas Brasil. Cabocla Jurema. Dá um filme. E era cabocla porque ela já era miscigenada? Já era miscigenada. Ah, legal. Já era miscigenada. As irmãs dela, né? Tipo. E aí tem essa história que ela. Aí começa esse escambo entre. Esse escambo étnico de indígenas que vieram de África com indígenas brasileiros. E aí é quando começa essa confluência das medicinas, né? Da linha da Jurema. Então hoje são 3 linhas da Jurema, né? Que é a Jurema branca, a vermelha e a preta. Só que como que elas invadiam? Elas eram 3. Os caras com armamento, o caralho, 4. Como que elas faziam? Tipo, elas colocavam alucinógenos nas bebidas. Nossa. Ó, como é isso, a estratégia da Esperta, pá, esperta pra caralho. Alucinógenos, por isso que falam, nossa, a medicina da Jurema tem aquela energia feminina, meio sexual, uma energia de sexualidade, não sei o que, da natureza, nananã. É porque quando eles viam, eles não sabiam se era uma real ou se era uma ilusão. Entendeu? E elas... É tipo umas sereias. Matava todo mundo. Aí matava todo mundo sereia, né? Uma sereia, uma cabocla sereia. Claque neles. Não, bem, no caso, que é os claque e aí salvava... É isso, aquela coisa da arma, né? Você pode usar a arma pra defender, como você pode usar ela pra qualquer outras coisas, né? É boa mesmo, hein? Dá, né? Sempre eu tive essa brisa com o Jurema. É porque elas... É isso, sabe? E aí elas... E tinha essa história, né? Que a gente tava falando, elas comiam o corpo deles, porque era o alimento que elas tinham.
E tinha uma reza que Tupinambá ensinou para Jurema a desfazer o mal da carne deles e pegar a visão deles, né? Para mostrar onde estava o povo dela e a inteligência deles também. Então... elas eram antropófagas? Não sabia. Aí elas caminham e aí pegavam uma reza para Tupinambá era super antropófaga. Elas invertiam aquela maldição que estava no corpo, na carne daqueles homens e puxavam a inteligência, porque eles viravam um ancestral. E ela pedia a sabedoria daquele ancestral e a visão daquele ancestral. Pra ver onde ancestral dela. E aí começa essa história que eles viam as mulheres no cavalo, sem, sabe, com as flechas e tal. Aí eram as amazonas e tal, não sei o quê. É a linha da Jurema. Mas isso que eu acho que eu gosto da cultura indígena é essa capacidade de assimilar tudo. O Oswald, a gente sabe, a antropofagia não precisa mais, graças a Deus, ser literal. Mas a antropofagia cultural que o Oswald de Andrade defendia. O Oswald de Andrade, apesar de ser um branco burguês de São Paulo, português, eu estudei bem, captou, eu acho, viu? Captou umas coisas interessantes da cultura tupinambá. Eu acho que tiveram muitos... Como pensamento, sabe? Que ele foi na matriz desse pensamento. Quando ele fala da antropofagia, no sentido só antropofagia salva, né? Aquele papo todo dele. É nesse sentido, de a capacidade do povo brasileiro de fazer isso que você falou. De ir lá comer o diferente e assimilar e ao mesmo tempo virar ele. Porque é uma magia, não é você romper. Isso que eu acho que os movimentos identitários atuais não fazem. Eles querem matar os brancos como se... Acabou os brancos! Tirar os brancos! Não tem nada de bom nesses brancos, pô. Não é possível. Não estou dizendo só de mim, estou falando da cultura branca. Sim, eu também tenho, viu? Mas a cultura branca em geral, assim. Não, você não acha isso? Que é tipo assim, cultura branca não tem nada! Gente, como assim, gente? Eu acho que rola uma grande revolta social, né? Eu tiro chapa do pulmão lá, você não tira chapa? Foi branco que inventou. Aí vai, entendeu? Tem assim, muita coisa que tipo, é isso, assim, por exemplo, a medicina. Tem coisa legal também. A primeira faculdade na história foi em África, então eu acho que assim, o modelo de ensino que a gente recebe no Ocidente é um modelo que apaga as culturas africanas e as culturas indígenas. E aí eu sinto que por isso eu existi há mais de 500 anos e ser meio revoltante estar há 500 anos falando sobre a mesma coisa, porque é isso, né? Eu tô aqui hoje falando sobre isso, mas quantos falaram antes de mim, né? E aí já tem muito tempo falando a mesma coisa, reivindicando as mesmas coisas e as coisas não mudam. Então você acha e quem que é só tá no poder e quem pode mudar são as pessoas brancas. Infelizmente, assim, sinto muito. São as pessoas brancas que estão ocupando essas cadeiras. E só elas podem mudar esse cenário. Não adianta, a base lá tá fazendo barulho, apesar de que é a base que coloca também essas pessoas ali em cima, mas por falta de conhecimento e acesso à educação também. Então eu acho que é uma grande, assim... É que você tá falando de pessoa, tô falando de cultura. Não, mas as pessoas que constroem as culturas... A cultura, sim, mas a cultura ocidental, patriarcal, o nome que quiser dar, fez coisas interessantes também. E faz coisas interessantes. Sim, mas eu acho que já passou, assim. Já passou? Já inovou, Imagina. já é Imagina, outra coisa. Já passou. Você está usando um monte de coisa até hoje. Boa parte, muita coisa que você está usando até hoje. A gente usa. Eu acho que a questão agora não é uma ou outra. O Brasil não é o país do isso ou aquilo. Ele é o país do isso e aquilo. O Brasil está destinado, na minha opinião, a ser o país onde faz o real sincretismo entre o Ocidente e o Oriente, entre o pensamento mágico e o pensamento racional. O Brasil é esse negócio. Agora, quando fica essa visãozinha americana, multiculturalista, de o preto contra o branco não sei o que contra, como se fosse... É bobeira. Uma que não funciona, o povo brasileiro não concorda, isso é um estatístico. Como é que se explica, por exemplo, o fato de a maioria dos pretos brasileiros serem evangélicos? Então, isso vem de um sincretismo, né? De um sincretismo imposto por uma monocultura. Eles estão errados? Eles estão sendo enganados? Não é questão de estar errado, eu acho que é justamente por uma implantação de uma ideologia, de um modelo. Você acha que eles estão sendo enganados? Não, eu sinto que não só sendo enganados, mas a falta de acesso, falta de acesso. Eu acho que está sendo preconceituosa com o povo brasileiro. Eu acho que eles querem aprender coisas na cultura ocidental branca. O que tem? Eu não acho. Você acha que eles estão sendo enganados? Todos os evangélicos estão sendo enganados. Eu acho que, na real, assim, não é questão de ser enganado. Eu acho que é uma questão de ter sido imposto a eles esse modelo de, né, vocês só vão poder existir dentro disso daqui. Então,
a partir do momento que não é colocado ou apresentado a eles outros modelos, eu acho que tem isso também, mas eu acho que assim, tem coisas que... É engraçado isso no Brasil, é curioso. Se pegar o centro de BGS, viu, né? A maioria de quem vai em Umbanda ou Candomblé é branco. Tanto que o lugar que mais tem é no Rio Grande do Sul. É surreal. Sim, é isso, né? O branco querendo ser preto, o preto querendo ser branco. Então, tá acontecendo isso. E de repente é a hora de falar, gente, vamos ser os dois logo? Vamos ser os dois. Por que precisa ser só um? É que o que acontece, tipo, que eu vejo é a grande treta, assim, sabe? Tá assim. E ficamos achando que o outro tá certo. Aí todos os brancos falam, eu quero ser preto, tá? Eu vejo que, tipo, é o branco querendo entender o preto querendo entender o branco. É o preto querendo entender o branco. Mas eles não conversando entre si, e aí quando conversa dá treta, porque não tem inteligência emocional, não sabe receber uma crítica. Ou ainda está nesse modelo implantado na educação, na monocultura, na nossa formação, de que a gente tem que ser melhor um que o outro, meu Deus é melhor que o seu, aquela treta dos mundos, da guerra dos mundos. Que não é indígena isso. Não é. O indígena não pensa assim. O indígena chega assim, tanto que o indígena é um clássico, um termo clássico que está nas cartas jesuítas, que deu o livro do Vieira de Castro, ele chama... Como é que é? A inconstância da alma selvagem. É um termo jesuíta, né? Ele está zombando, os jesuítas falando, gente, os jesuítas ficavam chateadíssimos. O que acontecia? Eles chegavam lá pro índio e falavam, índio, cristão é legal, tal, você tem que ser cristão, índio, oba! Virava cristão na hora. Aí virava cristão, tal, batizava, tal, que via que o cara tinha algum poder, o índio falava, que legal, tem poder, vou virar cristão. Aí virava cristão, à noite, ia lá, fazia os seus xamanismos, seus macumbas, seus despachos. Era assim. Aí o jeito fala, pô, mãe, você virou cristão hoje. Eu falei, não, mas o que tem e tal? Eu não conseguia. Não consegue, isso que eu acho legal. E isso é o povo brasileiro na minha cabeça. Mas você viu que os indígenas estão fazendo isso agora? Eles estão batizando todo mundo. Agora todo mundo tem nome indígena. Então eu acho ótimo, eu achei de gente fazendo isso. Eles estão fazendo a mesma coisa. Eu chamo de avatar tropical. Eles estão fazendo a mesma coisa com os brancos. Aí, mas daí ele faz, mas também ele pode ser também cristão. Não é que, entendeu? Ele já é, né? É o isso é aquilo, né? Não é assim, ele é. Eu já vi muito em aldeia. É isso. Indígena que depende do dia. Você não viu isso? Você não vai dizer que você não viu. Eu já vi várias fala que é cristão para um, fala que é... Dentro. Não, ele fala que é cristão para um, para outro. É o pajé vestido de pastor. Exato. Uma loucura. E tá tendo isso, eles fazem isso. Eles não são tão... que nem os americanos, essa coisa dos movimentos estatais. Os indígenas são muito abertos. Muito abertos. Eles são muito abertos, tipo... A identidade, assim, eles não são apegados à identidade. Isso que eu tenho a impressão, eles são mais... Eles não levam tão a sério as identidades. Eu tenho a impressão que é isso. A identidade é tipo... Inclusive a religião. Porque eles sabem que tudo é parte da verdade. A impressão que eu tenho, que eu gosto do pensamento indígena. Eles integram, né? Tanto que as medicinas da floresta são servidas para todo mundo, assim. Exato. Tipo, claro que é isso. Mas quem fez a ayahuasca? A Altelite tenta tornar a ayahuasca, essas medicinas inacessíveis para a base, porque também é uma fonte de conhecimento e eles têm essa ganância sempre de querer tudo na mão deles e nunca, tipo, distribuir isso. Mas quem deu a ayahuasca para todo mundo foi o mestre Neu, o pretão do Maranhão. Não foi indígenas. Não, sim, mas na tradição da ayahuasca, antes era só o xamã que tomava. Sim, o mestre Neu, que foi quem... Sabia que eu estava pensando nesses tempos? Que é um pretão também, né? O pretão do Maranhão. Os indígenas falaram pro pretão lá, pro mestre Neu, falou, leva isso aí pro seu povo. Que povo? Na cabeça do mestre. Que povo era o povo deles? Era os seringueiros lá, os dedão. O povo preto. Não, seringueiros. Tinha de tudo. A maioria era nordestina. Lá no Acre, a maioria era nordestina. Sim. Pretão, nordestino. Todos nordestinos. Aí ele levou pros nordestinos, mas ele tinha um amigo lá, o Sebastião. E quem que ele viu? O mestre Irineu, quando ele tomou? Quem que viu? Nossa Senhora da Conceição. Então é uma bagunção, minha filha. Ele viu o preto, tomou um negócio indígena, viu Nossa Senhora. Nossa, na cabeça, né? Adoro isso. Um indígena deu a medicina, ele viu Nossa Senhora, ele tomou. Preto. Caralho, o cara falou pra eu trazer medicina pro meu povo é preto, vai aparecer Nossa Senhora. Foi um indígena que me deu. Imagina a cabeça do cara pra assimilar tudo isso daí. Então, e conseguiu, aí ele vai trocar ideia com quem? Com o padrinho Sebastião, que é um homem branco. O branco que vai lá e diz... Aí o homem, esse negocinho aí deve ser bom, não é mesmo? Aí nesse negocinho deve ser bom, quando foi ver, é isso. O mestre Irineu, ele falava, assim, pelo que eu vi, li, assim, estudando a história do mestre, tipo...
ele trazia muito isso de que, assim, que a medicina não podia ser misturada com outras medicinas, porque era assim que os indígenas tinham ensinado ele. Mas você, tipo, foi vindo outras medicinas. Uma vez que você abre uma, você se abre para várias, assim. Mas o Sebastião, ele que expandiu mesmo, assim, né? Porque ele se abriu mais. Né? Ele se abriu para os hippies lá, colocar cogumelo, colocar outras medicinas no meio da ayahuasca. Ganja, né? Ganja. Né? É isso, a ganja também. Não, ele misturou também na ayahuasca, né? Ele também ele usava a ganja. Ele misturou, começou a misturar e isso se expandiu. Foi assim que as medicinas se expandiram. Mas o que eu fiquei pensando em um momento também foi, tipo, mano, será que o padrinho... O Sebastião, é isso, ele quis replicar o modelo, ele se apropriou da ideia. Como que será? Tipo, eu acho que cada um vai botando o seu axé, né? Eu acho. E às vezes, você não sabe, não vou nem falar que às vezes dá errado umas coisas também, né? Não estou culpando nem o Padrinho Sebastião nem ninguém. É que você vai inventando muito, pode dar errado. Você tem uma das pautas da tua vida também é essa, né? Você quer falar disso? Não sei o termo que eu vou usar, disciplinização, não sei se é disciplinização, uma certa responsabilidade nos usos dessas medicinas. Sim, Você tem uma história com medicina grande. Eu conheci medicina com 17, hoje eu tô com 30, faz um tempo, assim, faz uns... Agora, 13 anos que eu tô sem tomar ayahuasca, assim, por escolha também, entendendo que é isso, que a ayahuasca é uma escola viva, e que você tem o período de estudo e aí tem a conclusão. E eu entendi que eu entendi o que eu fui buscar ali com essa medicina e que hoje eu tô tentando trazer, tipo, para um outro lugar, assim, né, o aprendizado das medicinas. Mas eu fiz um trajeto, assim, de estudo com as medicinas da floresta dentro de uma egrégora que cruzava o judaísmo com o xamanismo, que também é isso. Já é bagunção. Já é isso, cruzamentos, encruzilhadas, né? E eu vejo isso, assim, eu fiz um caminho, tipo assim, dizem que existe um caminho formativo para você ser dirigente espiritual, de um trabalho espiritual, que você vai servir medicina e tal. Eu fiz esse caminho dentro dessa egrégora e eu entendi muita coisa e ao mesmo tempo... eu só tinha mais perguntas no sentido de, tá, beleza, eu tô aqui aprendendo medicina com um monte de gente que tem grana, elite e tal, não sei o quê, mas e aí? Cadê? E aí, né? O que eu faço com essa informação? É só isso? Tem mais coisa? Não tem? E aí eu era muito próxima dos indígenas que iam para essa cerimônia, às vezes iam lá, que são hoje padrinhos da minha filha, assim. Os funiô, né? Os funiôs, que são do Nordeste, mas eles são de outra linha que não da ayahuasca. É que veio a Jurema, né? Da Jurema. Então, tipo, eles sempre ficaram em casa, sempre eu e o pai da Eloá, a gente sempre ia, buscava eles, então eles sempre estavam com a gente. E a gente sempre, a gente tinha experiência com a ayahuasca, mas quando chegava em casa a gente aprendia com a Jurema, entendeu? Era outra linha. E aí a gente sempre esteve muito próximo deles, assim, né? Então, sempre... Mas na ayahuasca eu aprendi essa coisa da escola viva que você falou, também ajudou. A ayahuasca ajudava, né? Claro. Ajudava porque você tem essa percepção da rede, né? Sim, a ayahuasca ela expande a sua consciência. Nossa, é muito diferente, assim. Chá de árvore. Então você sente a rede da natureza melhor, assim, né? Sim, então acho que dá um treinamento, sim. Cada um sabe o caminho, como aprender. Eu sinto que a ayahuasca tem essa função de conectar a gente primeiro com o nosso propósito, né? Mas pra gente reconectar com o nosso propósito, a gente tem que remover muitos traumas, muitas crenças, muitas fronteiras que existem nesse plano terrenal, assim, que diz que às vezes a gente não é capaz, ou enfim... Eu vejo que nessa dimensão aqui, Terra, tem muitas fronteiras impostas e a ayahuasca mostra que não existe fronteiras, Exato. né? Então você consegue, tipo, entrar e transitar pelos espaços, né, livremente. A Jurema também, eu nunca consegui. A Jurema, tipo assim, a ayahuasca, ela mostra que existem inúmeras possibilidades, mas ela não mostra o caminho, sabe? A Jurema mostra, tá vendo tudo isso aqui? Então começa por aqui. Sabe, a Jurema, ela é assim, ela mostra a porta, tipo, isso aqui não, tá, é ali, sabe, ela faz assim. E ela, como ela é uma medicina que ela, e olha que interessante, ela trabalha no escuro, porque a Jurema trabalhava no escuro.
Elas invadiam os acampamentos no calar da noite. Elas passavam a tinta escura no corpo. Né? Então, tipo, tem toda essa mitologia que não é mito, entende? É real, a Jurema foi real, ela existiu, isso aconteceu, essa história, ela não é contada, sabe? E aí, quando eu paro pra ver... É também mito. Mito não é ruim, pô. Falar que é mito. Pra mito é uma coisa boa. Mito é quando você pega... O que é o mito? É uma história que muda a mentalidade das pessoas. São histórias bem contadas, que mitologizam, pegam pode partir do real, não, mas de qualquer forma muda o imaginário das pessoas, né? Muda o imaginário das mito, pessoas. Tem mania parece que mito é uma coisa ruim, até por causa do... porque, tipo, o mito, às vezes, isso, entra nesse lugar falso, de não saber se é real ou se foi real. E quando eu penso... Isso não é indígena. O indígena não pensa desse jeito. Que indígena, o imaginário e a realidade são... O imaginário é parte da realidade. Exato. O indígena não é assim, o imaginário versus da realidade. Isso é muito ocidental pensar... Aquilo, não, você não está pensando assim, não. Estou falando só que... Às vezes a gente fala mito como se fosse uma... Eu sei que você quis dizer no sentido... Foi também real, né? O pensamento foi também real, mas também... acreditar que mito não é real. Exatamente. É mitologia, é tipo algo distante. Exatamente. Entende? E eu sinto que os indígenas falam, não. Exato. É aqui, ó, o ancestral é aqui e agora. Quando a gente fala futuro, ancestral e tal... Ele tá aqui, tá acontecendo agora, sabe? O que eu tava falando lá atrás já tá acontecendo. Exatamente. Assim, né? Então... Essa sincronicidade de tempos, né? É muito legal, é isso mesmo. Exatamente. Mas é o que eu tava te falando, é o pensamento mágico e o racional, né? E muitos indígenas e etc., querem se aprofundar no pensamento racional, assim como a gente quer se aprofundar no pensamento mágico. E é normal, porque todo mundo, eu acho que o futuro é ter os dois. É a integração. Com certeza, eu sinto que o futuro é a coerência. Saber que hora usar. Saber que hora usar, né? Vou usar isso, agora vou usar aquilo. Que no fundo... porque tem essa coisa do homem-bicho, assim, né? Tem essa coisa de como... A gente é bicho que também. Que eu penso muito assim, tipo, por exemplo, a própria produtora Ancestrais Urbanos, eu comecei muito nesse visual, assim, de como conseguir comunicar algo que é muito antigo pro meio moderno. Sabe? Tipo, numa linguagem que aqui e agora a gente consiga entender, né? E eu sinto que a tentativa foi essa desde o princípio da história, assim, de ver como que essas expressões de outros povos aconteciam e não entender e querer entender. E tem coisa que não tem que entender, sabe? Total. Só tem que vivenciar Total. mesmo, sabe? Então, Total. tipo, eu vejo que a tudo é muito interligado. Então, a Escola Viva começa, tipo, quando eu tô na faculdade de dança, eu quero entender as danças indígenas, eu quero entender. Aí eu entendi que não tem como entender se eu não vivenciar. Então, eu peguei, coloquei a mala na escola e comecei a ir para as aldeias. Mas e agora? Como que eu vou lembrar disso? Né? O pensamento do Ocidente, eu tenho que lembrar, tenho que estudar, tenho que não sei o quê. Aí, não, então registra. Mas aí, sempre vindo uma outra linha de relembrança, outra forma para eu me relembrar daquilo. Audiovisual é uma coisa que eu não aprendi na escola. Eu tô tendo que usar coisas, potências, outras coisas que eu já tinha, mas que talvez eu não desenvolvi porque eu não aprendi na escola. E eles não ensinam a gente a desenvolver essas potencialidades, entendeu? Eles querem a gente ali servindo eles. Total. Entendeu? Mas aí, quando você sai dessa caixinha, você vê que, tipo, você é capaz de muita coisa, assim, sabe? Quando você tá conectado no seu propósito. Então, tipo, foi isso. Aí eu fui registrando. Quando eu fui ver, eu tava estudando. Aí podia compartilhar. E aí podia levar pessoas pra também conhecer tudo isso. E aí isso foi virando essa grande escola, sabe? Então eu entendi, legal, eu consigo fazer isso, consigo fazer assado, consigo conectar com essas pessoas, as pessoas querem isso também. E eu entendi que dava pra gente se organizar, né? Que dava pra se organizar com essa galera, assim. E aí começou a Escola Viva, né? Começou principalmente com o Humberto Baltar, que é o meu professor de filosofia africana, porque eu me via, tipo, na jornada com a ancestralidade, que foi como eu nomeei essa experiência. Eu sempre sentia que faltava alguma terra, assim, sabe? Tá faltando mais terra aqui, porque era muito movimento. Aí quando veio a filosofia africana foi quando veio os pilares, assim, né? Então, você tá fazendo tudo isso aqui, tudo isso tá se movimentando. Só que não dá tempo, sabe? O nosso é tanta coisa, tanto conhecimento que se perdeu, que a gente tá tendo que aquilombar tudo isso numa coisa só. E aí foi fazendo muito sentido, assim, com todo mundo que foi chegando. E a produtora Ancestrais Urbanos, ela começou no formato de sarau, que era uma coisa assim, de trazer indígenas e trazer pessoas diferentes no mesmo tempo e espaço para compartilhar cultura, arte e tal.
E aí eu fui vendo que tudo isso pode acontecer no mesmo espaço, realmente, sabe? Mas não é fácil. Não é fácil, porque aí é isso, é você sentar com uma diversidade de pessoas, olhar para o mesmo problema e a gente achar a solução, né? Tipo, é isso, vamos lá, né? Tá todo mundo disponível para isso, então tem que também querer se unir. Tem que querer se unir, entendeu? Mas unir, como eu estava te falando antes aqui, unir para aquele propósito. Para aquele propósito, para aquele propósito. Não é esse clima de que a gente vai virar uma tribo. Eu falo, não quero morar em tribo nenhum. Não, porque já passou. A gente já avançou. Esse sistema não, como se fosse eu tenho que ficar preso nessa tribo a vida inteira. Os caras da tribo estão loucos para sair da tribo. Quem sou eu para inventar uma tribo? A maioria das aldeias, as pessoas querem sair, Exato, querem estudar, querem ter intercâmbio. E é o que você falou, várias tribos que, na verdade, é um projeto. Eu entro no teu, você entra no meu, aí vai uma bagunça, cada dia, um dia. Agora, eu acho, pessoalmente, só voltando a esse assunto aí, a gente estava discutindo antes, para quem não acompanhou, quem perdeu o nosso almoço, a gente estava discutindo antes o negócio da comunidade, né? Eu sempre me irritei um pouco com isso, porque eu tenho a impressão que é sempre aquela brisa de falar, não, aqui todos os grupos que eu entrei com os papos de comunidade somos todos iguais, tal, e sempre todos são iguais perante eu. Sempre tem um eu. Uhum. É sempre e aí o mesmo modelo. E o eu, mas não é só porque é o mesmo modelo, é porque tem, cara. E o eu, que é o dirigente da porra. E o dirigente que está acordando, eu sou a favor disso. Igual para mim, igual filme, eu não sou contra isso. Eu acho que se eu vou num trabalho teu, eu quero que você dirija o trabalho. Se eu vou num filme teu, eu quero que você me coordene lá, se eu sou roteirista, eu quero que você seja o seu chefe do filme. Porque funciona criativamente. A conexão vem por um e espalha. Eu acredito muito nisso. Eu não acho que tem a ver, assim, tem alguém tomando conta ali do rolê. E é claro que a inteligência coletiva surge, não estou dizendo que não, mas assim, eu não gosto de reunião do PT. Sabe a reunião do PT? Tá todo mundo lá discutindo, orçamento participativo, não sai nada daquilo. Aí eu quero uma coisa, você quer outra, não faz nem uma nem outra. Não faz nem a minha coisa nem a tua. Eu prefiro falar, Adri, até que faz hoje, então você que manda aqui no ritual hoje. Então, faça o filme, faz, acontece, manifesta. Eu quero saber. Não é que é melhor ou pior, é só aquele dia você manda, outro dia pode ser. Esse clima de que todo mundo, eu acho, não sai nada. Eu gosto de rapidez. Você pega os rituais mesmo, como funcionam. É rapidez, né? Tem alguém que está pá. E claro, todo mundo está fazendo suas partes. Tem uma inteligência coletiva, que é a graça do negócio. Quando a gente fala de comunidade, é a busca de uma inteligência coletiva que é muito maior do que a soma das partes. Que é isso, eu e você juntos dá 5. Eu e você mais um, em vez de 3 dá 80. É assim. Isso é verdade. Mas eu não gosto desse papo, sabe? Todo mundo fingindo que não tem chefe e tem. Isso me irrita. Eu fico assim, gente, e acho contraproducente. Fica todo mundo meio frustrado. Melhor aceitar que tem um chefe, pô. O que tem? Só a minha opinião também, sabe? Mas essa discussão sobre gestão de... No fundo, esse debate é o debate do Domênico de Masi, por exemplo, que eu gosto muito, que é a gestão de equipes criativas, né? É um debate sobre... que é o grande debate do momento atual, do mundo, que a gente sabe que nós estamos entrando na era da criatividade. Tem que falar era do conhecimento, né? Conhecimento é pouco, é criatividade, né? Hoje além do conhecimento. Tipo assim, é isso aí, sabe? Igual a gente estava falando no almoço, para quem perdeu. Eles perderam. Eu acho isso, que assim, que a gente estava falando o que é ilusão, né? O que é real, né? Acho que tudo que tá posto partiu de uma mente muito maluca que veio e trouxe, materializou isso pro mundo. E eu sinto que hoje é sobre isso, não mudou muito, assim. Eu acho que a gente está tentando criar algo que seja mais interessante, que funcione de uma maneira com mais estabilidade, será? Com mais integração. Acho que tem a ver com o que você está falando, de deixar a gente mais feliz. Eu acho que, tipo, mais feliz. Acho que tem a ver com assim, tipo, esse lance de liderança, por exemplo, eu acho que é uma coisa ultrapassada. Sim. Não, o jeito que é tipo, pensado. Eu acho que a forma como o modelo que está sendo sugerido hoje em dia de uma liderança ocidental, colonizadora, impositória, né, de silenciamento e de opressão, não funciona mais. Sim. As pessoas não querem mais ter uma liderança nesse modelo. Acho que ninguém... Pessoas, não, imagina, você ninguém tá falando quer. Não é verdade. Você tá falando, não, só se a gente falar o fato que a gente está falando, ainda bomba esse tipo de liderança, amiga. Não é... Bomba, exato. Eu acho que não é que não funciona mais, eu concordo com você, é o seguinte, não é que as pessoas não querem, acho que as pessoas, né,
Acho que tem razão o que você está falando, tem razão. Não funciona no sentido assim, concordei. Não é que as pessoas não querem, acho que tem gente que até quer, tudo que está dando certo. Tem pessoa que quer, mas assim... Mas não funciona no sentido assim, eu acho que não é a tendência do futuro. No sentido que a tendência do futuro é surgir coisas criativas. As equipes criativas funcionam melhor do que um chefinho só. Tipo, você imagina, né? Assim, para surgir um filme bom, filme é uma coisa que eu conheço, mas se aplica, tipo, novela. As novelas que eu fiz que deu certo, mano, era toda a equipe da novela conectada. Era o cara lá, todos os atores sabiam, todo figurinista, todo mundo entendendo o negócio. A Escola Viva, por exemplo, que a gente fala, vamos trazer esses 9 pilares para lideranças de empresas, é uma coisa que a gente tem dialogado muito. A gente quer falar com essas lideranças que estão pensando no meio ambiente, legal, com empresas... Sim, mas aí por que eles vão se interessar nesse conteúdo? Justamente porque os modelos hoje em dia de negócio são modelos que não olham para relações humanas, que não olham para a saúde do funcionário, saúde mental, sem espiritual, dúvida, sabe? Concordo. Então a Escola Viva ela tem tudo isso, tem agente de saúde, tem educador na aula de letramento antirracista, tem yoga africana, tem professor de música. Mas vocês ficam dando aulinha do que tem que dizer de racismo? Sério? Não, a gente dá uma aula de letramento. Não é chata a palavra. Eu acho, por exemplo, você acha que falar criado mudo é errado? Mano, aí que tá, velho. Sério, você acha isso? Eu não acho. Polêmica! Eu não acho. Eu acho que é isso, tá tão ferido o bagulho, que qualquer coisinha que você falar, você vai ser linchado. Isso aí foi dominação. Infelizmente, eles dominaram os movimentos sociais. Não repercute no povo brasileiro, na minha opinião, você já sabe sobre isso. Não repercute, isso é dominado. E não é real. Ninguém está ofendido. Você conhece de verdade? Como ninguém tá ofendido? Só está ofendido quem foi treinado pelas ideologias woke. Você conhece alguma mulata que fica ofendida de ser chamada de mulata? Só quem foi woke. A maioria das mulatas brasileiras nunca ligaram para isso. Nunca foi ofensa. Não ligavam? Nunca foi ofensa. Aí o woke inventou que é ofensa. E aí começou a criar um concurso de ofendido. Mas não é que é invenção. Porque que, na verdade, começaram a colocar cancelamentos, cancelar mesmo, porque não teve outro caminho. Por quê? Porque o racismo existe. O racismo existe, claro. O racismo existe. Mas não é quando fala mulata, o racismo existe. Então, mas aí foi cancelando. Foi cancelando. Tipo, se você matar um preto não te torna racista, então tá bom. Mas quantas pessoas são presas porque falam chamam preto de macaco? Isso é. Não, isso aí tem coisas muito mais fortes que tem a ver. Então, tipo, vai ter que cancelar. Agora eles começam a aumentar muito, as pessoas falando. Eles começam a inventar o letramento racial, na minha opinião. Começou a... Por que acontece? Na lógica woke, vai, super polêmica, vai. Aí depois você fala mal de mim, tá? Eu vou só discordar de você, que aí você discorda de mim. E aí a gente precisa... Que é o que a gente acaba brigando. A gente acaba brigando. Mas assim, na lógica da ideologia woke, a impressão que eu tenho é que acabou virando um concurso de vítima. É tipo, quem grita mais, ganha mais brinde. Então, aí começa assim, por exemplo... Mas então você está falando que uma pessoa preta sabe que existe colorismo. Racismo, não, ela está se fazendo de vítima. Não necessariamente. Estou falando que, colorismo. Sabe que existe, colorismo. Colorismo é quando os pretos mais pretos não reconhecem a mulata como preta. Isso está rolando, você sabe, né? Sim. O que você acha disso? Eu acho que isso é complexo, porque eu mesma, por exemplo, eu não sou considerada por pessoas retintas uma mulher negra. Eu sou considerada uma mulher mestiça. Por exemplo, e tem lugares que falam, que me chamam de pretona, tem lugares que falam, e aí preta, e aí negra, sabe? Mas assim, desculpa, eu acho que é mestiça. Eu sou mestiça, entende? Mas aí você mas quem é preto 100%, gente? O que é pedir? Você percebe isso? Tipo a Alessandra, que foi minha ex. A Alessandra é preta, último tom, e é cafusa. Ela é filha de preto com índio. Ela tem traços um pouco mais brancos. Você pode chamar ela de preta, porque ela é bem preta. Mas assim, por que nós estamos discutindo isso? Isso que eu não entendo bem. O povo brasileiro tem tanta variedade de cores. É tão bonito ter variedade de cores. Mas eu vou te contar. Por que a gente está discutindo que ela é preta ou não é? Então, a gente está discutindo isso por conta de existir há mais de 500 anos uma escravização de corpos pretos, negros no Brasil. E isso ainda não foi resolvido porque ainda morrem pessoas na favela porque são pretos. Ainda morrem pessoas na esquina ali
porque são pretas. E aí, infelizmente, a gente vai ter que falar sobre criar do mundo, vai ter que falar sobre coisas assim que parece que são infantis, mas que justamente não foi aplicada na nossa infância, que se tivesse sido aplicado, a gente não seria racista. Não é, amiga. Você sabe? acha que as pessoas estão sendo mortas por causa da palavra criado mudo? Estão sendo mortas porque estão na favela. Eu não tô achando isso. A gente está se estirando. Eu não acho que é por conta disso, mas eu acho que, por exemplo, olhar para isso, falar sobre isso, tipo, porra, falar criado mudo me torna racista. Se eles não tivessem colocado que a palavra criado mudo te torna uma pessoa racista, a gente não ia estar pensando sobre o racismo. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente não ia estar pensando na mãe que teve que enterrar o filho dela de 3 anos porque teve uma ação policial dentro da favela. Sim. A gente não ia estar pensando nisso agora. Isso é um projeto. Não acho. Eu vejo que isso é uma estratégia, sim, dos movimentos sociais para que a gente olhe para isso de qualquer maneira. Saca? Que a gente se incomode de qualquer maneira para olhar para isso, porque não tá confortável. Não tá confortável para eles. Por que você que é rico, que tá lá de boa, tem que ser confortável? Enquanto tem a mulher lá limpando a sua privada dentro da sua mansão, teve que enterrar o filho 3 dias atrás. E aquele cara lá pouco se lixando para aquela mulher. Então eu acho que é muito sobre isso, sobre relações humanas, sobre como a gente olha para tudo isso. Eu concordo total que existe racismo, mas evidentemente existe racismo. Eu vou te dizer que eu não concordo que isso é o principal problema do povo brasileiro. Isso se manifesta na própria eleição, você vê que não existe esse assunto. Só o problema do povo brasileiro é a miséria, endividamento dos bancos. É isso o problema do povo brasileiro. Você vai na comunidade falar com as pretas, elas estão mais preocupadas com o filho no crack e com isso do que com o racismo. Então, existe o racismo, mas não é o principal problema. Os movimentos identitários tratam o principal problema. Não é verdade. Depende do lugar. Você vai em Florianópolis, está cheio de preto e branco. Está cheio de pobre e branco. Então, não é uma questão de ser branco ou ser preto. Isso é muito cruel quando você chega e fala para um homem branco, 50 anos, falido, que mora no motorista de Uber, que ele tem privilégios por ser branco. Ele não tem privilégios. A palavra privilégio está errada. Está errada. O que acontece é o seguinte, por exemplo, falar o branco tem privilégio branco. Eles vão falar que tem privilégio por quê? Porque ele não é morto pela polícia. Isso não é privilégio, isso é direito. O preto não tem esse direito. Está errado. O preto devia ter o mesmo direito que o branco. Isso eu concordo. Mas quando você fala que o branco tem o privilégio de não sofrer racismo, você está dizendo que ele tem um privilégio. Não tem privilégio, isso é direito. E quando você começa a tratar privilégio como direito, dá tilt. Você está tratando uma coisa que é direito. O preto tem que reivindicar que não tenha racismo contra ele, porque é um direito dele. Não é um privilégio do branco. E isso aí só interessa aos brancos ricos. Tá? Porque ele trata assim, os brancos são opressores. Não é os brancos são opressores, você que é rico é opressor. Não os brancos. Então, eu sou a favor dos pobres se aliar preto, branco, japonês, índio, acabou. Os pobres têm que se aliar, amiga. Não é ficar eu, pobre, branco, ficam perseguindo. Falando do privilégio da branquitude. Eu já tive cenas, já te contei isso. Que eu sou ferrado, pobre, vou lá, ando no marketório, doendo, vou lá, pego o ônibus, chego numa festa indígena dos meus amigos, que eu sei que era legal, meu amigo estava tocando música indígena. Os caras só tocam hip hop americano, não tinha nada de musicalidade indígena, e xingando branco, de cocar. Isso não é contra indígena, amiga. Toda vez que eu fui na aldeia, fui muito bem recebido, fui tratado como chai, ninguém ficou me xingando porque era branco. Nunca fui xingado em aldeia por ser branco. Você está entendendo? Por que eu vou no movimento aqui indígena de São Paulo, o cara fica me xingando porque eu sou branco? Eu acho isso desagradável, não tem nada a ver, amigo. Eu estou aqui porque eu gosto de música indígena. E não é a questão ali. Então, uma coisa, combater o racismo é uma coisa, xingar o branco é outra coisa. É a mesma coisa do machismo, combater o machismo é uma coisa, xingar o homem é outra coisa. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que às vezes tem essa postura bélica, eu entendo que vem da rebeldia, que você falou. Mas para com essa rebeldia, você não vai ficar apoiando rebeldia agora. Nossa, uma mulher já formada fica apoiando rebeldia do adolescente, financiada por grupo internacional, que quer dividir o nosso povo. Isso que eu acho, quer dividir o nosso povo, amiga. Agora fiquei chateado, fiquei bravinho. Mas é que sabe que eu sou anti-woke. Aliás, eu te perguntar isso, você foi no nosso evento da Artistas Livres, de infiltrada. A gente fez um evento de Artistas Livres uma vez, e você me falou que você se sentiu na cúpula da Ku Klux Klan. Me conta mais sobre isso. Como é que você se sentiu lá? Era um evento só com... Você era infiltrada, maravilhosa. Muito obrigado por ter... Chato aquele evento. É muito chato, sem graça. Me conta mais. E por que você sentiu que era Ku Klux Klan?
Você acha que eu sou da Ku Klux Klan? Não, eu acho que você é muito mimado às vezes, quando você não quer entender, tipo, a realidade dessas outras camadas sociais. Eu acho que, tipo assim, quando a gente tá falando de alguns termos, por exemplo, branquitude, quando você se coloca nesse lugar, porque eu sou branco, não tô nessa bolha agora, enfim... Eu acho que na realidade é um lugar, assim, da não humildade de querer aprender com essa galera, sabe? Tipo, mas aprender de um outro lugar, sabe? Então, tipo, sim, eu concordo que os termos, talvez a galera errou, sabe? Em algum branquitude, tudo isso, mas ainda assim eu sinto e sei que para as pessoas que estão agindo e atuando nesses estudos sociais, é propositivo que incomode os brancos, é propositivo que a gente fale aqui sobre a porra do criado mudo e a gente esteja ainda falando sobre racismo, para a gente pensar esse problema e achar a solução, você sendo um homem branco e eu sendo uma mulher não negra, mas sendo uma mulher que defende e articula socialmente essas ações. Então, eu acho que na realidade a gente está aqui pensando ainda sobre essa utopia de que a gente pode vencer o racismo, que a gente pode se unir, mas ainda assim a gente está vendo que tem fragmentos, né? Tipo, de movimentos, né? Tipo, a gente falando agora, foi para outro assunto, Ku Klux Klan, aí eu me senti como nesse evento, que só tinham homens brancos, não tinham mulheres negras, né? Então, tinha mulher negra, sim. Tinha, mas de que lugar mas que ela falava, né? Tinha poucos, aquela repórter da Oeste. De que lugar ela fala, né? De direita só, mas por que povo ela fala e qual ligação ela tem, como que é tudo isso, sabe? Então, tipo... Ela não é do mesmo grupo que você, mas ela é mulher negra. Se for pensar por corpo, eu esqueci o nome dela, ela é apresentadora da Oeste, tinha duas, que eram mulheres negras, no caso. Mas concordo, elas são de direita, no caso. No caso, elas são de direita. Mas, não é porque é de direita que ela deixa de ser negra, né? Não. Não, né? Não, mas o quanto essa mulher negra se relaciona com os delas, né? Tipo, com os dela quem? Com a realidade ancestral do povo dela, não, né? O que eu estou te explicando é que os delas, não existe isso. A maioria dos pretos são cristãos. Então, quando você fala os delas, o movimento negro, eles não representam o povo negro. Eles representam o movimento negro. Eles não são representantes. Ninguém deu autoridade para eles. Tanto que eles não ganham eleição. Se fosse assim, ganhava eleição. Não ganha? Por que não ganha? Só votaram por branco? Quem elege a Sônia Guadalajara? Quem é só branco. Os votos dela são tudo de branco. Vê se ela é eleita lá no Pará. Não é. Ela vem que se eleger em São Paulo. Quem elege a Marina Silva? Playboy de São Paulo. Quem elege o João Íris? Playboy branco. É sempre. Os pretos mesmo não votam neles. Então, não representam. Eu acho que... Mas por quê? Você acha que é porque o povo é burro. Eu acho que é porque eles não gostam mesmo desse papo. Eu acho que esse papo não cola. É isso que é a diferença. Eu acho que eles não gostam desse papo. Eles são obrigados a gostar? Não, eles têm que gostar. Se eles não gostarem, eles estão dominados. Não, eles não são dominados. Vamos mudar. Não, mas não precisamos ficar tanto nisso. Agora, o maior desafio nosso, eu adoro, você sabe que eu sou teu fã. Como artista, fica dando risada aí. Como artista. Por que você tá dando risada? Não, é porque, mano, é surreal, assim, tipo, eu vejo que esse é uma história, assim, que se repete, sabe? É meu papo, né? A gente fica discutindo esse papo direto também, né? Enche o saco até. Não enche, mas tipo, é isso, assim, eu vejo que... Mas mimado, acho que você tem razão. Tenho, vai, tenho. Eu não estou obrigado a discordar. Estou obrigado a concordar. Mas assim também, né? Essas coisas são lugar de fala. É o meu lugar de fala. Então, na verdade, evidentemente, são sempre limitados mesmo, a gente é limitado, né? Eu, por exemplo, lugar de fala, eu acredito que existe. Eu não gosto quando a pessoa se apega ao lugar de fala, que eu acho esquisito. Você tem que ter lugar de fala para transcender ele, não ficar apegado. Eu acho que a ideologia woke, que é uma ideologia, né? Quando a gente fala, eu gosto de falar woke, você sabe? Porque vou deixar claro que é uma ideologia. Como tem ideologia capitalista, tem a ideologia woke, é um sistema de crenças, né? Eu tenho a impressão que a ideologia woke, ela restringe as pessoas, ela prende a pessoa na identidade dela. Enquanto que a grande graça do povo brasileiro, indígena, etc., é transcender a identidade.
Eles querem ser além da identidade. Não quer ficar preso, não quer ser restringido ao fato de ser preto. Eu quero ser o que eu quiser. Entendeu? Não ficar apegado ao corpo. E eles restringem a pessoa, entendeu? Aí fica, por isso que eu te falei, fica apegado ao rancor. Existe o rancor, existe a mágoa, existe a opressão. Mas o povo brasileiro está o tempo todo tentando transcender isso. Essa é a tradição real do povo brasileiro. Não é só a cosmovisão africana, é a cosmovisão africana no Brasil, como a gente sabe, que surgiu outra coisa no Brasil, que não é exatamente africano. E esse povo brasileiro é um povo que está sempre tentando. Eu adoro esse povo, sou muito fã desse povo, dessa cultura brasileira, que eu acho linda, também acho linda a cultura africana, mas assim, aqui no Brasil, eles conseguiram coisas além, nessa miscigenação com branco e com preto. Com o indígena, todo mundo misturadão aí, branco de tudo quanto é tipo, seja japonês também. Os povos orientais, aqui é o maior povo oriental que tem, japonês, a maior colônia japonesa que existe. Aprendemos coisa com o japonês também. O que você aprendeu com seus avós japoneses? O meu avô japonês, ele era o contador de histórias. Né? É, olha, era o griot. O japonês griot. Era o velho contador de histórias. Que lindo. É o que eu mais lembro dele, assim, dele contando história. Mas é isso, assim, eu sinto que, primeiro, tipo, eu acho que a vontade de todo mundo, na real, é paz. Viver em paz. Sem dúvida. Todo mundo quer viver em paz. Nossa, só que é difícil viver em paz quando você tá passando fome. Sem dúvida. Quando tem polícia militar entrando na favela e matando seu filho. Então eu acho que eu, como articuladora social, tenho um pouco de empatia com essas realidades, por já ser também uma mulher viúva e ter perdido o pai da minha filha também nesse contexto através de uma violência. Então eu acho que a vida ela foi me preparando para me colocar nesses ambientes de opressão, ambientes um pouco complexos assim, e ter essa tal inteligência emocional para conseguir amenizar a dor, não resolver completamente. Você tem esse dom. Mas dar uma amenizada e trazer vai ficar tudo bem, calma, você tem esse dom. Sabe? E eu acredito sim que dá pra ficar tudo bem, que dá pra melhorar o cenário sim, mas pra você melhorar o cenário de uma realidade que é tão dolorida, eu acho que a gente precisa de mais pessoas com empatia, né, pra auxiliar essas comunidades a saírem desse lugar de opressão, de dor, porque a gente de alguma maneira contribuiu para que essas pessoas estivessem naquela situação. A gente nessa vida aqui talvez não, mas os nossos ancestrais sim. Então quando a gente ouve, por exemplo, você como um homem branco talvez deve se incomodar muito quando te colocam nesse lugar, uma pessoa preta, você é um branco, você é privilegiado e não sei o que nananã. Eu acho que é nesse sentido que incomoda os seus ancestrais. Esses ancestrais que talvez realmente faz sentido para eles. Realmente, assim. Não, eu concordo. Assim, deve remexer nessa árvore aí, sabe? Até onde eu saiba. Porque nessa vida você não tá no mesmo mood que eles, entendeu? Nessa aqui você é amigo, você quer fazer diferente, né? Você quer se conectar com esses povos, mas eu vejo que tem essa cobrança, sabe? Tem essa cobrança. Os seus ancestrais fizeram isso com os meus, aí fica no passado, não fica no presente, nem no futuro. Sabe? A gente fica preso, essa galera tá presa ainda no passado, sim. Sabe? Então quando a gente chega ali trazendo inovação, que às vezes até, muitas das vezes somos mal compreendidos e colocados como colonizadores que querem levar uma inovação para a aldeia, enfim, né? Tem muitos olhares assim, não sabia. Né? Tem muitas pessoas que chegam ali que querem fazer coisas legais com os indígenas, mas aí acabam meio que passando por cima e não sei o quê. Isso acontece muito. Como também tem quem tem a paciência da educação, que é o raro, né, de ter esse intercâmbio de verdade com a comunidade, de sentar a bunda no chão lá com a comunidade e ouvir as dores e a partir desse lugar sonhar junto. Aí dá mais trabalho, que ninguém quer ter, que é o sonhar junto com a comunidade e construir em comunidade. Porque aí o lance é, quem que sonha aquela comunidade? Normalmente são quem? Quem que cuida daquela comunidade? São as mulheres e são as crianças. Os homens saem para caçar, os homens saem para trazer a comida, alguns nem voltam mais. E as mulheres ficam lá com 5 crianças, 4. Sim.
Elas que sustentam, né? A educação, Os homens estão bem perdidos em geral, né? Se fosse sair para caçar e desse, em geral estão... E os homens, eles têm não isso, só, tipo, os não só no indígena, exemplo, não só nos indígenas. Não, no geral. No geral. Aí eu vejo que muita gente fica, tipo, esse meio ayahuasqueiro fica endeusando os indígenas, endeusando lideranças e tal. Mas a maior parte são lideranças homens, entendeu? Que... Sabe? Liderança masculina tá cagando e andando pra educação, cagando e andando pra comunidade, cagando e andando se vai ter comida amanhã. Eu tenho certeza. Quem pensa nisso são as mulheres. Se vai ter comida na mesa, se não vai, sabe? Como que vai fazer? Eu tenho certeza dessas algumas coisas que eu gosto, você sabe que eu gosto. Eu também acho que o futuro vai ser mais feminino, por mais motivos, no sentido da sabedoria das mulheres. Eu acho que é mais necessária pro mundo hoje. É a solução, tipo, do jeito masculino não tá funcionando há muito tempo já. Há muito tempo, mas assim, eu sou contra ficar falando como se fosse, já funcionou uma época. Né? Já funcionou. Só que então, aí fica no apego, né? Sim, fica no apego, exatamente. Fica no apego, esse que é o não problema. solta. Exato. Agora deixa gente, girar já o ciclo, funcionou, já foi, gente. agora Já vamos... Depois volta, pode ser que depois volte também, o jeito masculino. Tipo, só deixa renovar, descansa um pouquinho aí, deixa as meninas agora, exatamente. Entendeu? Sabe, já deu, conquistou umas coisas legais, foi caçar, fez tecnologia. Foi deu legal. bom, criaram umas armas e tal. Fez os carrinhos, né, como diz o... Eu falei isso aí, vocês são muito bons de criar brinquedinhos, né? O Copenhague até, você vê assim. Não, o que você acha do Branco? Eles são muito bons de criar brinquedinhos, né? Muito bom, que os brinquedinhos ótimos, né? Mas são ruins de conversar. Então, isso eu concordo total, né? Então, a sabedoria que, sem dúvida, vem dos pretos, do índio, tá? Eu também concordo. Nós temos que pegar essa sabedoria agora. É muito mais esse momento. Não tenho dúvida. Que eu acho, eu concordo com você. E esse negócio do feminino também, isso tudo é mais gostoso também. E graças a Deus, na verdade, neste momento da história, a gente não precisava ter miséria. Essa é uma questão engraçada. Porque até outro dia, até 100 anos atrás, tinha questões materiais mesmo, sabe? Não tinha como abastecer todo mundo, tinha carência. Hoje em dia, aí pode falar o que for, mas tem a ver com as tecnologias criadas pelo patriarcal, que vocês ficam... Mas assim, como se for... Criado por essa chatice mesmo, gente chata, que trabalha, bravo e tal, essa porra toda, criou um monte de tecnologia, essa cultura que vocês reclamam tanto, né? Isso que eu fico chateado. A gente para de reclamar de antepassado. Não dá pra parar vocês ficam reclamando de antepassado. Não mudar. Não, pode mudar. Enquanto não mudar, não é pra mudar, vai continuar o barulho. Amiga, como é que você faz? Como é que você faz? Se o cara tá velhinho. É o que acontece no meio. Tipo, não adianta a gente... Não, vocês estão reclamando. É meia dúzia de woke, não tem voto nenhum, não resolve nada. Porque como é que se uma pessoa, vamos pensar, um velhinho tá morrendo. O velhinho foi chato e tal. Você vai fazer o que com o velhinho? Você vai ficar jogando na cara dele que ele foi chato? Então a cultura patriarcal está morrendo. Não tem necessidade de ficar jogando dedo na cara. É tipo, menino, você vai morrer, então tem que fazer carinho para morrer em paz. É assim que faz. Carinho? Morre logo. Lógico, não, pode morrer. Mas morre logo. Não é você que decide que hora que morre. Então, logo, eles têm a passagem, como qualquer cultura, é uma passagem difícil. As pessoas são apegadas. Né? Então é muito mais você que você faz isso. Estou falando que você sei que você faz isso. O quê? Se um cara chega lá, um chato no teu trabalho espiritual, numa festa tua, você vai encaminhar ele bem, você não vai necessariamente xingar na cara dele. Porque ele está indo até lá, está tentando conversar com você, tudo. Então, lógico, se ele for chato mesmo... Mas quem está aberto para diálogo é diferente. Agora, quem está teclando na mesma coisa é outra história, né? Eu acho que eu tô, você está enganado. Você? Acho que não. Você acha que você está teclando na mesma coisa? Não, acho que eu estou aberto a diálogo, eu acho. Você tá, mas... Estou em dúvida. Mas eu acho que você pode dar muito mais. Fala mais. Eu acho. O que você acha que eu tenho que fazer? O que eu acho que você tem que fazer? Não, desculpa, te perguntar isso, assim, é um privilégio ter um coaching assim, grátis. Não é verdade, pô. O que você acha? Dá umas dicas aí, pô. Não, eu acho que você é mais feliz mesmo. Pra você não, é isso. Eu acho que... Mano, tipo assim... são eras diferentes, entendeu? São eras diferentes. Eu acho que ainda existe uma resistência em entender essas novas tecnologias sociais e entender que é tão somente uma estratégia para a gente estar falando sobre isso até agora e não achar que é algo pessoal. Porque às vezes quando a gente fala sobre patriarcado, racismo e tal, essas coisas, as pessoas levam para o individual e não entendem que é uma estrutura
social que todo mundo foi colocado dentro dessa estrutura e a gente está só replicando ela. Não, essa crítica eu concordo, só que isso se manifesta em o que chamaria, que não existe, que segundo vocês não existe, racismo reverso. Não existe racismo reverso. Algum tipo de alguma coisa. Vai ter que matar quanta gente branca para assistir racismo reverso? Não. Você sabe quantos pretos morreu? Se um preto discrimina um branco, como é que chama? Como é que chama? Qual que é o nome? Como que um preto vai discriminar um branco? Só Vai discriminar. chamar de quê? Eu te falei, fui no indígena. Seu branco preto? Eu já fui chamado várias vezes disso. Do quê? De branco preto? Não, de branco mesmo, o seu branquelo, tal. É isso. O movimento negro xinga assim. Como é que chama isso? Ai, tadinho não, dele. Não, foda-se. Aí é assim que vocês pensam, né? Já fui não assim. É isso que vocês eu fui pensam, casado os com brancos, preto. quando o preto fala, seu macaco, não sei o quê, nananã. Aí o preto fala, aí vocês falam, foi mimimi, que não sei o quê. Como que você se sente? Tá bom, então. Você não acha que é, tipo, quando você fala, fui chamado de branquelo? Não gosto. Não, vem do tom. Você falou, concordo que existe isso. Eu não acho que o preto tem razão. Se chamar o cara de macaco, tem que ficar magoado. Ele tem razão. Não tô dizendo que tá errado. Isso é racismo. Então, racismo. Tá errado, tá tudo certo. Se o cara me xinga de brincar, ou uma situação que já aconteceu comigo algumas vezes. Eu fui casado com uma preta há muito tempo, a pessoa chegar e falar que eu tô estuprando ela. Já aconteceu comigo 3 vezes isso. Você está estuprando ela porque você é branco e está casado com uma preta. Como é que eu me sinto numa situação dessa? Como é que chama isso? Como foi isso? Tipo, a pessoa do nada... Do nada, já tem várias situações. Festas de preto, festas na rua, e chego. Aqui, uma vez eu estava com ela pulou em cima do cara, quase matou o cara, porque preto é bravo. Outra vez eu vi inquieto. Isso é estupro, tal. Por que você está falando estupro, amigo? Eu estou casado com essa mulher. Né? Não, por causa da questão. Eles falam isso, amiga, isso acontece. Quando acontece isso, tem testemunho de preto, se não confiar em mim, ela pode... Então, quando acontece isso, como é que chama? Não é racismo reverso. Qual que é o nome disso? Não é racismo reverso. Tá, não é racismo reverso. Qual que é o nome que eu dou para isso? Eu tenho que dar um nome para isso. Bom não é. Isso é uma raiva social. Raiva social. Com certeza, Você é uma raiva social. É uma merda, você concorda comigo? É uma coisa errada? É. Então tá, então vamos concordar. Então, raiva social. Somos contra a raiva social na Utopia Brasil. Não tenham raiva social, gente. Gente, agora, e outra coisa. Raiva social, porque a raiva social é o estímulo que faz a gente questionar as diferenças sociais que existem. Mas aí você tem que aprender a domar a sua raiva. Entendi. E entender para que você vai abrir com aquela raiva. Porque a raiva, ela pode destruir, como ela pode criar projetos incríveis que podem realmente regenerar a consciência, entendeu? Até sumiu a Utopia Brasil aqui, ó, volta. Mas arrasou. Mas, tipo, você usar a raiva pra uma coisa boa, né? A raiva tem que ser, é isso, tipo, ela se sente ela aqui e tal, e aí ela pode matar como ela pode salvar, sabe? Depende de como que você vai administrar aquilo. Então eu acho que não existe racismo reverso. Para existir racismo reverso, a gente teria que replicar a história, só que ao invés de matar a gente preta, a gente mataria os brancos. É tipo o Holocausto. Péssimo conceito. É tipo... Tomara que não aconteça. A escravização ou o Holocausto? Horror, essas discussões não. Tipo assim... Então não tem como existir racismo reverso nesse sentido. Agora, quando uma pessoa negra, né, existe raiva social. Ela se impõe dessa maneira, né, como um ser humano que é uma pessoa branca, é porque realmente tem uma raiva social que ainda não foi administrada, não foi dialogada, não foi orquestrada e alinhada para que você consiga comunicar para aquela pessoa aquilo que você precisa comunicar de verdade para aquela pessoa virar a chavinha na consciência dela, sabe? E no fundo é isso que a gente está falando. A gente está na mesma busca, com variações aí. A gestão da comunidade criativa eu tenho umas diferenças com você, mas os princípios gerais, assim, de tentar uma sociedade menos hierárquica, um ensino mais livre, tudo isso a gente está na mesma busca. De combater o racismo, tudo isso aí, social também está preocupado. É uma diferença tática, você percebe? Às vezes, não estou dizendo que está certo, não. É mais uma diferença de qual a tática. Buscando, tipo, qual a tática? Como montar uma... É isso, assim, como agir numa militância, digamos assim, que tenham mais pessoas de movimentos distintos pensando a mesma coisa. Ótimo. Sabe? É isso que eu vejo que é o grande desafio, assim, hoje em dia, né? De pegar um anarquista, de pegar um ateu, de pegar um judeu, de pegar um de esquerda extrema, de direita extrema, uma mãe, sabe? E colocar na mesma banca para pensar uma educação que funcione para todos. Para todos.
e que seja mais gostoso para todo mundo, mais livre, mais criativa, que eu acho que você gosta da criatividade. Exato, e você faz isso. Está fazendo isso na Escola Viva. Você está. A gente faz. Eu sei que você faz. A gente faz isso na Escola Viva. A gente eu põe acho essas que tem pessoas a ver para com dialogar. Artivismo também. Você ativismo. faz arte. Não é só ativismo. Como você é artista de fundamento, eu acho que tem que começar a falar mais artivismo. Porque ativismo, eu sou a favor, claro, mas não tem essa afetividade que tem necessariamente no arte. E nem é obrigado também. Não acho que todo ativismo tem que ser afetivo, não. Acho que às vezes tem que ser, depende do caso. Mas na educação, eu acho que precisa, né? Essa arte-terapia que você faz, esse artivismo. Tipo, tem algumas, por exemplo, né, a gente estava até falando que o movimento negro às vezes se inspira muito em pensadores de fora, né? E realmente, assim, eu vejo que pensadores de fora, tipo, é isso, não é uma cultura do Brasil o pensar nesse formato intelectual. Aqui no Brasil sempre foram os indígenas, não os povos africanos. E os indígenas pensam de outra maneira. Tipo, pensam de outra maneira. O imaginário, a resolução aqui nessa terra é diferente. Então eu vejo que a África traz esse conhecimento para o Brasil de conseguir fundamentar bem o pensamento, assim, sabe? Porque a África foi também um território que produziu muito conhecimento, né? Então eu vejo conhecimento que... intelectual, assim, mais... Intelectual, sim. O indígena e aí, tipo, mais... fala isso, assim, a pensadora tem a Bell Hooks, por exemplo, né? Que ela ensina a transgredir, né? Tipo, o que é ensinar a transgredir? É ensinar a gente que a revolução, ela é pelo amor. Ela tem que ser por aí, porque a gente vem vindo de eras muito violentas, né? E hoje em dia que a gente está começando a falar sobre uma educação mais afetiva, uma educação mais amena, uma educação, mas também que não é para criar bunda mole também, gente. Tipo, que deu isso, puta né? que pariu, também já foi para um caminho assim muito paz e amor, deu gente, isso, não sei o quê. deu isso. E na verdade a gente tem que criar seres humanos funcionais no sentido intelectual, no pensamento crítico, na criatividade, né? Funcional, um ser humano que funciona, sabe? Que come bem, sabe? Que dorme bem. Então eu vejo que tipo, é uma educação integrada mesmo, sabe? Tipo, se alimenta bem, come bem, se relacione com pessoas legais, sabe? Tipo, não tem... É isso que falta na escola, sabe? Tipo, eu mesma não falo com mais ninguém na minha área de escola, sabe? Porque ninguém, tipo, seguiu caminhos que eu segui, por exemplo. Porque também não era apresentado. Então, eu vejo que hoje a gente tá num momento, assim, que a gente vai ter que reunir esses saberes, assim, e criar um grande ecossistema aí que funcione, assim, sabe? Se não funcionar, também é o desapego de fazer e recriar, sabe? Na verdade, funciona nesse sentido de ser vivo mesmo, como vocês falam. O que funciona hoje pode não funcionar daqui a 15 dias. Daqui a pouco não pode funcionar mais. Porque tá muito falou rápido. Que agora eu já vou mudar de ideia ali. Exatamente. Sabe, assim? Tá muito rápido, né? É rápido. Não, e tá rápido o mundo. Por isso que o Raul tá certo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tá lá no Raul, gente. Tá mais Ele básico. já dizia, né? Já dizia. Não, e tem a ver com a cultura indígena mesmo. Ele já dizia. Odri, o desafio final a gente chama EVA. EVA é o seguinte: Escola Visionária Ancestral. É pra gente imaginar o futuro a partir da ancestralidade, claro, porque o futuro, todo bom futuro é sempre em diálogo com a ancestralidade, que é onde está nossas raízes, nossa felicidade, inclusive, né, as sabedorias ancestrais. Mas imaginar o futuro, você já é assim, você já é futurista, você já é vários tipos de futurismo. Eu ia falar afrofuturista, mas você é futurista em geral, afro-índio, todos os futurismos que você for. Então, a gente vai se colocar já em 2030 e falar de como está a nossa vida, o que você fez, como é que está a tua vida, como é que está a Escola Viva, o teu show, as suas músicas. Você topa? Bora. Bora? Traz a maquiagem, por favor. A gente vai lá no futuro? Fantasias de futuro. A gente vai lá no futuro. Não tem fantasia, não. Aqui não tem fantasia. Você vai estar igualzinho em 2030. Nossa, jovem! Suas tecnologias de manutenção da beleza foram ótimas. Gente, incrível, né? Incrível. Inteligência artificial harmônica. Arrasou. Da natureza, um ecossistema novo, avatariana. Nem avatar total, não mudou nem de brinco maravilhoso, tá mesmo brinco. Tá, a gente vai... Como é que foi? Conte pra mim, como é que tá a tua vida aqui em 2030? Como é que tá a situação, seus projetos? Me conte. Não, sem rir, por favor, porque tem que ser sério, amiga. É sério. Ai, gente, vou só ficar rindo. Podcasts. Esses podcasts que vão só ficar rindo no meio. Vou até pegar uma água, então. Eu não consigo! Por quê?
2030 eu sobe assim bonitinha, gente. Tá ótimo. A gente tá aí, vai. Que tá aí, meu. Tá aí. Não, vai levar um tempo ainda, hein? Só acho que a roupa você vai estar com outras roupas que... Também acho. Que vai ficar na mesma roupa daqui a 2030, você vai estar na mesma roupa. Só você Acho que eu vou estar guardar. com... Será que eu vou raspar o cabelo? A gente vai dizer que Deixa eu a tomar gente essa água. guardou a roupa só Eu para esse tomo podcast. Tá mesmo. Como a gente sabe, a gente guardou a roupa de 2025 para a gente voltar na gravação. Em 2030, estamos com a mesma roupa porque a gente guardou, né, Dri? Não é que a gente usa sempre essa roupa, não, gente. A gente troca, mas no caso a gente guardou, foi combinado. Então vamos lá. Como é que tá a tua vida em 2030? Como é que tá a Escola Viva? Me conte o que mudou desde Eu 2025. não consigo, sério. Ai, fala, conta prosa. Fala que você bombou, mudou o sistema educacional brasileiro. Como a gente sabe, o projeto da Escola Viva, eu lembro. Como é que você chegou lá no Ministério da Educação, implantou aquelas metas todas dentro das escolas brasileiras? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu conquistar isso? E quais foram as alianças? 2 pés no peito. Quê? 2 pés no peito. 2 pés no peito, foi com o dedo na cara. Não foi do Foi jeitinho chutando. que o Newton falou, gente, lá atrás, aqueles tempos. Lembra que ele falou pra gente? Não. Não foi foi do jeito das mulheres mesmo. Dedo na cara, teta livre. Foi na base da Teta Livre. A Teta Livre invadiu Brasília. Conta mais, as Tetas Livres em Brasília. Conta mais. Não, ó, gente, agora é sério, agora vai. Ó, não é tão distante mesmo, tá bem perto esse futuro. Mas é fácil, cara. Em 2026 a gente vai mudar a presidência, você vai ser uma amiga tua no Ministério da Educação e tchau. Pronto. Ou na secretaria também, não precisa ser tão grande. Ó, a Escola Viva, real, Ou um patrocínio. total. Tem tanto jeito de conseguir. Você conseguiu alguma coisa, fala o que você conseguiu. Sim, eu tô conseguindo. Vamos lá, como 2030. Se você conseguir um patrocínio, você já vai estar com centro, você vai ter teu A espaço. gente, tipo, sabia que o Ibirapuera agora tá privatizado por uma empresa até 2050, né? Você fica na parceria com ela E aí eu ocupou fui o lá Ibirapuera. ontem, mano, eu conheci o mano que tá organizando os eventos lá pra essa empresa. Não, ontem não. Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, desculpa. Aquele dia. Aquele Logo dia. antes do podcast. Alguns dias antes do podcast que a gente gravou lá atrás, eu conheci o Cauê, que é um produtor cultural incrível, assim, que ele faz, tipo, eventos muito grandes, assim, em São Paulo. Fazia desde aquela época. Hoje em dia, você sabe, o Cauê já hoje tá já era, viajando já. pelo mundo, né? Ele faz eventos no Cauê, mundo o Cauê todo. bombom. Bom, mundial, né? Mas aí foi ali que você começou a fazer no Ibirapuera. E ocupou o Foi. Ibirapuera para a Escola de Saberes. É. Que lindo. O Ibirapuera ficou maravilhoso, E o gente. Ibirapuera, tipo assim, ele é uma região aqui em São Paulo que tinha essa visão muito elitista e tal. E aí a gente começou a aos pouquinhos ir entrando ali no sentido de diálogo com essas empresas, né? Porque esse era o nosso objetivo primordial, né? De trazer esse diálogo, né, com as lideranças sobre inclusão social, sobre diversidade. E essa empresa, eles estavam comendo bola naquela época no sentido de não ter comprovação social, assim, né? E eles estavam precisando de pessoas que pudessem articular com eles isso, e aí o Cauê foi essa ponte, assim, né? Legal. E aí nessa ponte a gente apresentou o projeto da Escola Viva, e aí o Ibirapuera é um parque gigante, assim, né? Então a gente foi vendo esse mapa, assim, do E é um nome Ibirapuera. indígena, né? É um nome indígena. Nome Devia ser uma indígena. região indígena, né? E a gente mapeou todos os lugares dentro do parque, e aí a gente fez o Aquilomba Brasil, que é esse evento de regeneração mesmo, né? Só que valorizando a cultura afro-indigenista brasileira, e a gente ocupando todos esses espaços, assim, com alguma experiência voltada para essa cultura, né? Que é brasileira, e valorizar principalmente esse intercâmbio que aconteceu entre os povos de África quando vieram para cá, e nesse encontro com os indígenas. Então, sempre rolando. É isso. É uma escola viva no meio do parque, acontecendo várias atividades, desde oficina de dança até musicalidade, exposição, os indígenas ali acontecendo. Então,
conhecer as medicinas, acontecer cerimônia de ayahuasca, entendeu? Dentro do Parque do Ibirapuera. Não, eu, por exemplo, eu adoro a cerimônia lá, eu sempre frequento lá. É isso, o curso de dança que eu fiz lá foi maravilhoso. É fazer a união dos povos mesmo no Parque Ibirapuera, com essa grande cerimônia acontecendo, e quem foi, quem não foi, fica pro próximo, vai pro próximo e vamos. Não, e aquilo, lógico, aquilo foi já em 26, né? Mas a partir dali, né, a gente sabe que hoje parques do mundo todo seguem essa metodologia, graças a Deus, né? E tem feito essas atividades. E transformou muita gente, porque a Escola Livre é assim mesmo, né? Ela é uma espécie, eu sempre falo, que me impressionou muito na Escola Livre, é que não é como se, eu fiquei pensando assim, sabe? Lembra que tinha 4 horas de aula e meia hora de recreio? Vocês inverteram, parece que tem 4 horas de recreio e meia hora de aula. Porque recreio você tá lá na roda, no parque com o indígena te ensinando. Exato. Você não ali sabe... é a sua aula, ali é a viva, sabe? Você não sabe mais se é brincadeira, se é aula, você nem lembra mais. Tipo, isso, essa cultura viva, que todos os lugares têm um conhecimento, têm um saber, têm algo para aprender, sabe? Não só dentro, igual aquele modelo antigo que a gente vivia no escola ocidental, que é só dentro da sala de aula, naquele cubículo que você pode aprender, e fora dali é o quê, então? Você tinha meia hora de recreio, e hoje em dia é jogos, é brincadeira, é muito mais lúdico, isso realmente eu sinto que a Escola Viva começa nesse lugar, tipo, nesse questionamento dentro da academia, e aí a gente vai viver, e aí a gente quer trazer isso que a gente vive para dentro desse espaço, mas não cabe, e aí a gente tem que, essa raiz que quebra o concreto e mostra que tem muito mais do que esse concreto, sabe? Então eu visualizo hoje isso muito, assim, é muito interessante, porque a gente vê que no fundo todo mundo queria isso. Todo mundo queria isso, só que não conseguia romper com essa estrutura. E hoje a gente vê as coisas acontecendo de um lugar onde as próprias pessoas que às vezes que mais eram rígidas são as que mais... E a pessoa acontece naturalmente, que ela tá indo lá, tal, que vê já tá amigo de indígena, já tá mais... Exato, aí você foi tá ali, mais assim, tipo... tá ali numa reunião, desceu, tá seu amigo indígena ali ensinando as crianças, tem o outro, tá tendo uma aula de dança ali do lado, você quer, tipo, soltar um pouco, tive uma reunião difícil. Sim. Não, faço uma aula de dança rapidinho, volto pra minha aula. Eu também queria que você falasse do teu show. O último turnê tua foi em Berlim, eu lembro... Eu estive em Nova York, né? Você lembra que eu tive com o seu show em Nova York? Foi maravilhoso, parabéns. Adorei. Lembro falar do teu show, que agora você também tá essa ídola pop aí praticamente pelo mundo, que você me contasse um pouco como é que tá a tua carreira musical. Eu tinha uma coisa muito... Quando eu tava aqui pelo Brasil, eu tinha muito essa coisa de, eu quero realmente conhecer a minha cultura, conhecer o território brasileiro antes de ir pra fora. Então eu me via muito nesse farejamento, assim, cultural, artístico do Brasil, e pegar bem forte, assim, essa identidade do Brasil e ir pra fora. E aí hoje eu vejo isso, assim, eu entendo por que lá fora gostam tanto do Brasil, sabe? Justamente por essa diversidade que existe, assim, né? Mas hoje Não, claro que aqui também isso é sucesso, graças a Deus, eu sei disso. Sim. Mas é que essa turnê isso, foi assim, interessante. Eu sinto que é sempre aquela coisa, né? Tipo, quem vive ali, igual você mora na praia, você não vai todo dia na praia, sabe assim? Quem não mora na praia quer ir todo dia, tipo essa coisa, assim, né? Então, hoje, assim, eu vejo que deu uma expandida bem legal na música, no sentido de diversificar para fora do Brasil, né? Justamente por esse intercâmbio cultural também, né? Entender também que é isso, em outros lugares também tem essa diversidade de povos, mas eu sinto que, assim, hoje, quando eu olho pro palco e eu vejo a diversidade de pessoas no palco, tocando, cantando, dançando comigo, eu falo, uau, missão cumprida. Né? Missão cumprida, porque era sempre sobre isso, assim, né? De mostrar essa diversidade brasileira no palco pra todo mundo, assim, sabe? De você ver o japa, de você ver o indígena, de você ver o preto, de você ver o branco, dançando a nossa cultura. Entendeu? Tipo, é isso, é o japa dançando dança afro, entendeu? É ver essa coisa, assim, eu acho que esse é o sonho do mundo. Total, o japa quiser dança afro, esse é o sonho do mundo, japa, de ver essa integração acontecendo, né? Então, eu me sinto bem feliz, assim, com o formato que tá hoje, assim, eu sinto que de lá pra hoje, eu sinto que muita coisa foi se moldurando para que a gente conseguisse estar no mesmo espaço juntos, assim, né? E ainda assim ter uma frente de, não só artística, né? Que
que é usar a música para levar uma mensagem, né, do artista, mas principalmente uma mensagem de paz, assim, uma mensagem de união, uma mensagem que faz a gente refletir junto, de fato, sabe? Não só dentro da escola, mas dentro no palco, festa, com o elenco, sabe? Essa mistura de escola e festa também foi muito legal, como a escola virou meio festa. Sim, é incrível. A festa escola, né? É incrível, assim, porque aí fica sempre mais interessante, sempre mais divertido. A gente não... A nossa mente, assim, a mente de um artista, ela não funciona dentro de um modelo linear, chato, não dá, assim. A gente precisa de estímulos para poder criar e poder ver nesse mundo um sentido aonde a nossa arte caiba, porque eu vejo que é isso, assim, a gente às vezes em pleno é isso, a gente já tá aí anos-luz frente de quando a gente estava lá atrás, mas é isso, a gente percebe o quanto ainda tem coisa que pode mudar, sabe? O quanto ainda tem coisa que pode melhorar, sabe? Que pode renovar. Então eu vejo isso, assim, que a música ela tem esse clique, assim, né? De fazer a gente olhar para a música que a gente fazia lá atrás, do que a gente falava lá atrás e ver o que a gente está falando hoje e como que isso reverbera para as futuras gerações, sabe? Quem tá em 25 tem as músicas da Adri já para vocês ouvirem. Tem, não tem todas, que surgiu vários outros discos desde lá, mas já tem vários para vocês ouvirem. E agora o povo quer saber, Adri. O povo, desculpa perguntar isso, mas o povo quer saber. Sabe que tem uma revista de fofoca, está muito famosa. Como é que tá a tua vida afetiva, amorosa? O povo quer saber, desculpa. Aí em 2030, como é que anda? Como é que tá a sua vida? Não vai falar. Ela é estrela diva, não conta esses detalhes pra vocês. Ficarão sem essas informações. Não, brincadeira. Não, assim, eu sinto que... não sei ainda também tô desvelando, assim. Não sei nem o que eu quero. Não sei, gente, ainda não sei. Isso ainda também é um assunto de tempos, assim, né? Mas eu observo, hoje eu vejo isso, assim, né? Da mesma maneira que eu me visualizei dentro dos meios sociais, educacionais, artísticos, sempre renovando, né, mudando de pensamento, assim, eu vejo que no campo das relações não é tão diferente, assim, né? Eu vejo que tem modelos de relacionamentos também muito chatos ainda, hoje em dia. Até 2030. Até 2030. E nem para uma diva famosa, milionária, articuladora cultural, tá fácil. Não, eu acho que é mais difícil. Eu acho que fica mais difícil para nós que tá olhando o mundo de um outro prisma, assim, né? Tipo, eu tenho muitas amigas, assim, também, mulheres que é isso, se relacionavam com homens, todas viraram lésbicas hoje em dia. Juro por tudo. Juro por tudo, gente. Mas lésbica porque elas... gosta de mulher ou porque todas lésbicas de homem? Porque elas acham que as mulheres realmente estão mais interessantes que os homens, lógico. Acham que dá mais gás, assim, no mundo que está sendo criado. Tem muitas mulheres muitas amigas minhas que eram casadas se separaram porque o cara não acompanhou o processo de... Enfim... Eu sou a que observa a dinâmica das relações. Eu vejo nos outros, assim, tipo, o que tá funcionando, o que não tá, né? Eu tenho muitas amigas que são não monogâmicas até hoje nesse diálogo. Então, polêmica, não monogâmica deu polêmica. Então, tipo, eu percebo que tem isso também, assim, né? De muitas mulheres hoje em dia, assim, trocando esse conhecimento sobre relações, mas se relacionando muito mais entre si, assim. Eu, tipo, como eu já fui casada, já sei que não quero casar de novo, mas eu tenho muita vontade de parcerias, assim, tipo, mas ainda também não deu tempo, muito sucesso. Não, acho que muita coisa, tipo, muita gente. Muito sucesso. Acho que é muita coisa, muita gente pra administrar. Sucesso. Não deu tempo, não dá precisando. Mas quem sabe, né? Claro que teve aquelas polêmicas com os dançarinos e dançarinas. Todo mundo se pega, né, gente? No camarim tudo pode. Fora isso, tem umas fofocas e tal. Mas, meus amores. Você quer dar uma mensagem final para o seu público? Gente, sim, eu acho que é isso. A gente estava falando lá atrás, estamos falando hoje de novo, né, sobre essa questão aí de se unir e tudo mais, mas eu acho que para efetivar a união, a gente precisa estar disponível a se incomodar um pouquinho, sabe? Olhar para algumas coisas que a gente não quer olhar,
E aí é isso, assim, se você quiser, entendeu? Porque se você não quiser também não adianta de porra nenhuma. Mas eu acho que o mais importante, assim, de mensagem é que a gente pense nas futuras gerações, mano. Sempre, assim, nas crianças. Porque os adultos estão chatos, não vale a pena. Vale a pena pelas crianças que vão virar os adultos. Então é melhor cuidar dessa galera aí. Investir nessa galera para ser menos cri-cri que nós, sabe? Ser uma mente mais inovadora e o mundo ser mais interessante do que tá hoje, né? E é isso, assim, a gente pensar... Você não pensa em você, pensa nelas. E não quer pensar em você nem nelas, aí, putz, aí já era. Rainha dos baixinhos, a nossa Xuxa ancestral aqui. Tá um logo. Xuxa ancestral vai dar uma bomba. Nossa, Xuxa vai dar um BO, isso aí, gente. Xuxa Pega ancestral. eles, eu vou passar o endereço deles pra vocês lá nos grupos de movimentos negros. Aí vocês... Vai dar polêmica. Vai dar audiência, dá audiência. Se o pessoal sabe que polêmica, dá audiência. Eu tô só a favor de combinar haters, sabe? De trocar haters. Eu viro hater teu, você vira hater Tem que trocar meu. contatos, gente. Não, hater eu fico polemizando com você, você ficar mal de mim, isso dá audiência. É A verdade. gente podia organizar isso. Vamos. Organizar um sistema de Acho que vai haters. dar certo. Troca de haters. Direita e esquerda, quem será que vai ganhar esse Em vez de, sabe, só, vamos pregar o amor, não, vamos pregar o ódio organizado. Então, assim, tipo, eu falo mal de você, fala mal de mim, os dois ganham audiência. É verdade. E dá tudo certo no final desse encontro, faz nossa festa secreta. Ele Amigos. é muito... Você viu como ele tem uma mente do ocidente, de homem branco, gente? Eu acho isso totalmente... Ele é tenebroso, eu ele acho pode nada fazer tenebroso. um terror. Eu acho isso totalmente indígena, isso aí. Imagina! Totalmente. Depois a gente pode falar Imagina! Paradoxal. Eu não acredito nos jogos, não é assim, linear, sim ou não. Não interessa, minha filha, depende do dia. Eu acho Eu acho isso mais do que ocidental, esse papinho. Você é ruim, você é ocidental. A gente vai ter que se unir, né, gente? Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, Li. Valeu, gente. Obrigado. Participem, sigam nas redes sociais, Utopia. Tem também TikTok, tem todas essas coisas aí. E também ela, Ancestrais Urbanos. Ancestrais Urbanos, produtora afropindorâmica. Eu não sabia esse nome. Mas tem o Instagram? Uhum. Não sabia. Ancestrais.urbanos, saberes, decoloniais e Dricharani. Tem bastante, hein? Muita gente para administrar, né? Tá bom, muitos personagens. Muito. Obrigado, Dri. Fica com Deus. Uhul. Tchau, tchau. Foi.